nosso problema é muito mais o problema da igualdade do que da desigualdade. Eu acho que a gente paga um preço. Mas o importante hoje é conseguir pelo menos muitos focos diferentes. Eu entendo que assim... E tem um monte de gente aqui, neste país. Outra coisa que as pessoas pensam é que assim... O Brasil é o país mais importante do mundo em desenvolvimento. Eu acho que o Brasil tem muito jeito. Vai chegar uma hora em que você vai ter um confronto entre os dois. Nós somos um país de não leitores, de elites não leitoras. Como é que a gente quer que aqueles 25% mais ricos tenham competência de leitura e interpretação de texto, se sequer seus pais de elite leem livros? A democracia ela é didática, né? Porque ela nos ensina a tolerar, mas ela também nos ensina a reconhecer os intolerantes. O grande perigo do Brasil hoje é uma mistura de desânimo com cinismo. Desânimo é o seguinte, olha, o Brasil não tem conselho. O cinismo é assim, o Brasil é um país corrupto mesmo, eu também vou corromper, o país é um país violento, eu também vou ser violento nas minhas relações pessoais. Como que a gente usa uma política diferente, sem ficar preso aos interesses antigos de sempre? Em primeiro lugar, não fazer da política meio de vida. Se a gente pegar um monte de gente do setor privado, de consultoria, de banco, e colocar no setor público, vai resolver todos os problemas, porque os problemas são fáceis. Que é uma mentira, porque o problema é que o setor público é muito complexo. Os problemas da população hoje é que ela olha muito o poder executivo, mas ela se esquece de monitorar também o poder legislativo e o judiciário. O que eu sou otimista é em relação aos brasileiros, aqueles que empreendem, que apesar de todas as dificuldades, mantêm seus negócios, expandem, são criativos. Me parece que há uma fraqueza muito grande de uma parte que é das mais importantes para as pessoas tocarem sua vida, que é a informação sobre como funciona a sociedade atual, como funciona a economia, como funciona a democracia, o que temos de saber de ética, elementos básicos de psicologia. El paraíso no se puede traer a la tierra, el paraíso hay que buscarlo en las artes, hay que buscarlo en tareas creativas. O país em geral muda muito, a sociedade muda muito, mas o sistema político, as pessoas dentro do sistema político mudam muito pouco. Los presidentes de ese momento empiezan a abrir las fronteras de América Latina, pero en el momento en que empiezan a privatizar, lo hacen a través de concesiones y le dan privilegios a sus amigos del partido, a sus compañeros de universidad, a sus colegas. It's kind of a paradox. Why is it that countries are becoming more corrupt even when they're becoming more democratic? Somos todos responsáveis para reequilibrar o que vamos contar agora para nossas crianças e para hoje e amanhã. You have to know where you're going. So all the good cities I know of, they have a very specific plan. By 2020 we'll be here, by 2030 we'll be here, by 2040 we have no more fossil fuels, and by 2050 we are here. A gente está descobrindo a duras penas o quanto dói você não ter disciplina fiscal. Ética é hoje um tema que aparece sempre quando algo vai mal, né? Sempre quando está em falta, quando está em déficit. Às vezes é preciso que o Supremo decida contra os outros dois poderes, desde que seja a favor da Constituição. É necessário que nós, que somos o povo brasileiro, nos sintamos pertencentes à Constituição e que a Constituição nos pertence. Eu acho que falta-nos educação. E falta-nos educação no dia a dia. Quando alguns senadores e alguns deputados começaram a fazer críticas ao excesso da Lava Jato, esses deputados estavam pensando em si próprios. É impossível acreditar que existe um destino trágico, histórico para o Brasil. Ao contrário, acho que até esse mesmo enfrentamento da corrupção mostra que o Brasil tem algum motivo para se orgulhar. Sempre tem uma reação de o Brasil é diferente, o Brasil é mais complexo, e é uma economia mais complexa, então a gente não deveria estar se comparando com o Chile, devia estar se comparando com o México, mas o México não passa os mesmos ciclos. Então, assim, essa é uma pergunta difícil, né, com quem se comparar. Veja o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Veja a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall. Mas quanto que custou o Plano Marshall e quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil? Não existe um caso, repito, de experiência histórica no mundo, no século XX, do século XX para o século XXI,
de um país que tenha chegado lá, que tenha passado de nível médio para nível de renda alta, sem estar integrado comercialmente. Não existe. O bem-estar da população brasileira é uma responsabilidade diretamente associada ao presidente da República. Ou ele gera crescimento econômico, ou ele consegue alguns benefícios sociais que façam com que a vida das pessoas melhore. O brasileiro ele ainda tem uma perspectiva monárquica do poder. O brasileiro não participa de nada. Ele não participa de sindicato, de partidos políticos, de assembleia de condomínio, de reunião de paz, nada. Criou essa cultura de que tudo vem de Brasília, tudo vem do governo federal. As federações mais modernas e mais equilibradas, não por acaso são superpotências, fizeram o contrário. Tudo vem do cidadão e da democracia local. Por que o Estado brasileiro tem que arrecadar tanto? O Estado brasileiro gasta enormemente. E por que o Estado brasileiro gasta enormemente? Bom, eu diria que em larga medida porque a sociedade quer que o Estado gaste enormemente. Cada vez mais, no mundo contemporâneo, no mundo em rede, onde cada um precisa empreender a si próprio, nós precisamos urgentemente criar as oportunidades para que líderes se formem, se eduquem. Quem cria o líder é o contexto onde ele existe. Muitas vezes o que acontece com a corrupção no Brasil é que os eleitores acham que não tem escolha. Eles acham que todos os políticos são corruptos. Quando eles chegam nesse ponto, não há como separar o bom e o ruim. O eleitor ele não acha que a corrupção é um atributo do indivíduo. Ele não acha que é uma escolha do político. Ele acha que a corrupção é uma característica do sistema. O quadro teórico que explica isso é a questão da troca, né? Que eu falei, o trade-off, é o rouba mais faz. É preciso criar convergência em torno de ideias, é preciso disputar as ideias. Se você acreditar que o Brasil não muda, você está fazendo uma mudança terrível, no sentido do Brasil não mudar. O René Descartes já falava o seguinte: o bom senso deve ser o bem mais bem. Aqui no ISPER, somos movidos por convicções, fortes valores, paixão por educar e gerar ideias capazes de provocar mudanças. Buscamos formar novos líderes, pessoas capazes de inovar e empreender. E com o nosso programa de bolsas, atraímos jovens talentos independentemente da condição econômica. Atuamos em graduação, pós-graduação e educação executiva. No começo, bem no começo, eram os MBAs. Depois que veio a graduação. Os de administração e economia e agora as engenharias. São áreas do conhecimento que se complementam. Nosso portfólio inclui os certificates, os programas de LLM e os mestrados profissionais. E também doutorado, que explora a interface entre a economia e o ambiente de negócios. Nossos alunos são preparados para enfrentar dilemas éticos, entender, respeitar e conviver num contexto multicultural e complexo. O aluno do INSPER não se contenta em ficar sentado ouvindo. Ele tem que se engajar no processo de aprendizado, sair da zona de conforto. Pensar, discutir e não ter medo de errar. E com isso, criar um ambiente de inovação e empreendedorismo. Investimos no avanço do conhecimento. E, por isso, incentivamos a pesquisa que impacte a sociedade e as empresas. Publicações relevantes, muitas em coautoria com acadêmicos de outras escolas, nacionais e internacionais. E o mais importante é aproveitar tudo que a escola oferece. Somos uma instituição com vocação para evoluir, não se acomodar. Olhamos não só para o Brasil, queremos estar entre as melhores do mundo. Tenho orgulho de ser INSPER. Aqui no ISPER, somos movidos por convicções, fortes valores, paixão por educar e gerar ideias capazes.
Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou fundador do Concílio INSPER, entidade de políticas públicas daqui da faculdade. O Concílio INSPER foi fundado há 3 anos aqui, e nesse meio tempo a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas legais. Durante o nosso programa de trainee, que oferece capacitação em políticas públicas, mais de 70 alunos aqui da escola já passaram para o nosso programa. Em relação às nossas demais atividades, mais de 18 atividades complementares nesses últimos anos, dezenas de eventos discutindo sobre o Brasil, políticas públicas e formando jovens por meio do Economédio, dando auxílio pelas nossas aulas em escolas e tudo mais. Hoje é um evento muito importante para a gente. Eu, que já não participo mais das atividades operacionais da entidade, só estou aqui como meio um conselheiro, é muito gratificante ver que a gente consegue fazer um evento tão legal como esse numa sexta-feira, às 7 horas da noite, em dia de peroada. Então, muito obrigado por todos aqui. Bem, a situação política, não só no Brasil como no mundo, tem sido um pouco complexa nesses últimos anos. Ver avanço de certas características populistas em muitos países, ver o desenvolvimento de governos autocráticos nos nossos vizinhos e não ter muita dimensão do que vai acontecer com a gente nesses próximos anos. Por isso, 2018 é um processo muito essencial para que a gente consiga afastar o Brasil do populismo e colocar a gente num caminho de crescimento e tudo mais. Problema fiscal, problema de ambiente de negócios são extremamente importantes para ser resolvidos, que vão ser a diferença de a gente crescer 2%, 3% em 20 anos. Vai ser a diferença se a gente, daqui 30 anos, quiser ser uma Polônia ou quiser ser uma Itália. Tá bom, Itália não foi um bom exemplo. Em renda per capita, talvez. O que eu acho meio possível no caso do Brasil. Bem, para hoje debater esse cenário político do ano que vem, a gente traz 2 pessoas que têm sido verdadeiros empreendedores dentro da política, né? Não só na política, dentro do setor público. O João Moedo, no caso, é engenheiro pela UFRJ, formado em administração pela PUC do Rio, teve passagens pelo Banco BBA, pelo Banco Citibank, pelo Itaú, e é fundador do Partido Novo. E o Luiz Felipe, que também, empreendendo de outra maneira, Luiz Felipe é cientista político, tem mestrado em políticas públicas pela Harvard Kennedy School, e, além de ter sido fundador da editora Dávila, que publicava a Bravo, que faz-nos muita falta dos dias de hoje. Também é fundador do CLP, que vem fazendo um trabalho muito legal com formação de prefeitos e lideranças públicas. Luiz Felipe Dávila agora retorna ao PSDB e é possível candidato ao governo de São Paulo. Então, são 2 pessoas que vêm colocando os nomes para disputa no que vem e, com certeza, pode trazer essa oxigenada e trazer essa mudança que a gente tanto espera. Para mediar o evento, hoje contamos com o professor Carlos Melo e agradeço a presença de todos nessa sexta-feira e convido os 3 ao palco, por favor. Vamos lá, boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer e dar boas-vindas tanto ao Luiz Felipe quanto ao João aqui ao INSPER, a nossa instituição, que tem 19 anos. Eu estou aqui desde o começo, vi isso tudo se transformar, então fico muito feliz de ver essa garotada empreender, né? Empreender em debates e tudo mais. Então, quero dar os parabéns ao Matheus, como um dos fundadores aí do Concílio, e também ao Lucas. Cadê o Lucas? Lucas, que Pizarro, que, junto com a sua turma, que organizou, deve estar aí fora trabalhando, não é? Que organizou, quem organiza não assiste, trabalha, não é, o tempo todo. Então, se esforçou bastante, deu sangue, ele e os seus colegas, para que nós tivéssemos 3 dias aqui de debate sobre diversos temas, não é? Então, é uma garotada valorosa que quer compreender o Brasil. Isso é bom, porque o Brasil precisa ser compreendido, porque nós vivemos, talvez, a maior crise da nossa história. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de estudar a história do Brasil.
gosto e diria para vocês que esse é o meu ganha-pão, então sou obrigado a entender um pouco do assunto. E, em termos de confusão, o tamanho da confusão, onde você envolve a questão econômica, política, a questão, como nós conversávamos lá fora, a própria possibilidade do diálogo, ou a impossibilidade do diálogo que está colocado hoje nesse país, tal, eu não tenho conhecimento de algo igual e algo parecido. Não é? Isso é uma má notícia. A boa notícia é que, ainda assim, nós chegamos nesse ponto e, ainda assim, continuamos mantendo o regime democrático. Ainda assim, podemos continuar a fazer um encontro como esse, podemos continuar a discutir os nossos problemas, não é? Sem ninguém fiscalizar ali na porta o que nós estamos conversando, tal. O chefe da oposição não está na cadeia, pelo menos não por motivos políticos, não é? E nós podemos tocar o nosso barco, a nossa vida democrática, e o nosso grande desafio é dar sequência à democracia. Esse é o primeiro. E, para dar sequência à democracia, eu não vejo outro jeito senão renovar o sistema democrático. Nós precisamos de algum tipo de renovação. Eu tenho dito isso exaustivamente nas minhas tribunas todas, porque o sistema político brasileiro ruiu. Ele ficou absolutamente disfuncional. Nós temos pelo menos 5 grandes crises. Eu estou fazendo uma introdução para depois vocês irem em frente. O Lucas chegou ali, está ali. Bem-vindo, Lucas. Falamos bem de você agora há pouco. Então, nós temos pelo menos 5 grandes crises que a gente precisa dar conta dela, e esse diagnóstico é fundamental para a gente seguir em frente. Nós temos uma grande crise de modelo econômico. Só os fundamentos macroeconômicos em ordem não nos bastam. São fundamentais, são necessários. E, aliás, voltar a discutir isso, depois de tanto tempo, Luiz Felipe, mostra o tamanho do retrocesso que nós sofremos. Não é? Você precisa ter fundamentos macroeconômicos, mas você precisa avançar numa agenda da produtividade, numa agenda do desenvolvimento. E nós estamos travados nisso. Nós temos um segundo colapso, que é o colapso do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é uma coisa fácil, existe em qualquer lugar do mundo. Não é? Os governos, para governar, precisam ter maioria. Os presidentes, os governadores, os prefeitos precisam ter maioria. Como que se faz maioria? Compondo. Mas não se compõe exclusivamente com fisiologismo, se compõe com programas de governo. Porque sabe o que acontece? Se for só fisiologismo, ele vicia. Alguma gordura, às vezes, é necessária. Você sabe disso, Luiz Felipe. Não porque você fez isso, mas pela tua formação. Não é? Alguma gordura é necessária. A literatura mundial mostra isso. Mas, quando é só essa gordura que move a formação de coalizões, a gordura emperra o mecanismo. E ele para de rodar. Então, em 4 mandatos do PT, talvez se nós tivéssemos tido 4 mandatos do PSDB, ou do PPS, ou do DEM, de quem quer que seja, talvez nós tivéssemos chegado nesse ponto, você, no primeiro mandato, você é a lua de mel, você distribui, você forma a maioria, no segundo você tem que dar as joias da coroa, que é a diretoria das estatais, e não é qualquer diretoria não, é aquela que faz o buraco e que acha o petróleo. No terceiro, você expande o Estado terrivelmente, você endivida, você quebra. No quarto, você não governa mais. O fisiologismo tomou conta, o príncipe desse processo, o primus inter pares do fisiologismo, vira presidente da Câmara, porque ele foi o cara que melhor entendeu esse processo, e aí te coloca na parede. Não que a Dilma seja santa. Cometeu vários erros, principalmente de não entender esse processo. O terceiro colapso é o colapso da relação das empresas com o Estado. Como que se financia a política no Brasil? É o colapso do patrimonialismo, é o colapso do clientelismo, é o colapso dos maus costumes que nós temos desde o dia que Pedro Vaz Caminha pediu um auxílio ao rei para ajudar um genro. Não é? O quarto colapso, eu vou me apropriar aqui de uma frase do meu amigo e colega Marcos Lisboa, é o colapso do país da meia entrada.
as corporações, os interesses todos, de todas as corporações, não cabem mais no orçamento brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia, eu não vou falar dos outros, vou falar de mim. Eu sou um professor universitário, e, como dizem meus alunos, além de dar aula, eu também trabalho, né? Sou muito bem remunerado. E se meu filho entrar aqui no INSPER, por lei, eu não preciso pagar. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Faz sentido. Porque outro que precisa pagar não vai ter espaço, não vai ter vaga. Outro que não pode pagar. Então, isso sem falar dos direitos, não é? Das corporações todas. No outro dia eu vi uma expressão muito interessante, Luiz Felipe, que dizia o seguinte: sabe o que é privilégio? Privilégio é aquele direito que não é para o seu bico. Não é? E sim, e o que nós temos são privilégios. E nós não conseguimos combater esses privilégios, até porque eles acabam assumindo um discurso de interesse geral, e aí uma reforma como a reforma da Previdência, ela vira uma reforma impopular contra os pobres dos velhinhos, e não contra as corporações. Esse é um grande problema. Esse é o quarto colapso. E o quinto colapso, para concluir, talvez seja o pior, porque se nós não tivéssemos esse colapso, talvez todos os outros fossem resolvidos, que é o colapso da liderança política. Esse é o grande colapso. Por quê? E o colapso da liderança política não é só no Brasil, é no mundo. Saber eu não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: o mundo se transformou de tal maneira, tão rapidamente, tecnológica, econômica e socialmente, que a política não teve tempo para compreender. Até porque, quando a política começou a compreender, o mundo já se transformou de novo, e ela não compreendeu de novo e foi ficando cada vez mais defasada. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se afastar da política. E nós passamos a ter uma seleção negativa, uma seleção adversa. Não é? E aí o que você teve no Brasil, com todo o perdão que eu vou pedir antecipadamente à pessoa, porque não foi um mau deputado, perto dos outros, pelo menos, foi uma tiririquização da política brasileira. O que nós acabamos tendo foi isso. Não é? Então, o grande desafio é renovar a liderança para que a liderança possa compreender esses colapsos, possa dar conta desses colapsos e possa reestruturar o sistema político, a economia e a sociedade brasileira no seu bom caminho, porque não nos falta riqueza, não nos falta potencial, como já disse o presidente Fernando Henrique certa vez. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto e desigual. Não é? Então, essa questão ela está colocada, e nesse sentido eu quero mais uma vez dizer que vocês são muito bem-vindos, porque, de uma forma ou de outra, vocês expressam essa tentativa de renovação. É verdade que não são apenas vocês, tem uma sociedade hoje tentando se organizar, outros nomes onde surgir, é bom que surjam, não é? Mas é bom que pessoas novas, de fora do sistema, queiram entrar para o sistema com a perspectiva de transformar esse sistema. Então, isso é fundamental. Não é? Então, depois dessa longa peroração, dessa longa abertura, a minha intenção foi, de alguma forma, né, dar um mote aqui para que vocês possam conversar entre vocês. O meu papel vai ser o papel apenas de estimular daqui para frente. Né? O que eu quero propor é que cada um fale durante 10 minutos e depois nós três aqui, nos incentivamos a continuar a conversa. Quando for alguma coisa em torno de umas 20 horas, 20 e poucas, a gente abre para a plateia, mais uma meia hora de uma conversa, que não é um debate, não é? E aí nós vamos curtir a nossa sexta-feira, o nosso final de semana, os alunos vão para a peroada, não é? E eu vou para o meu vinho com a minha mulher, tá bom? Então, podemos começar com o Luiz Felipe? Luiz Felipe, você primeiro. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, Carlos. O Carlos fez um perfeito diagnóstico, eu concordo em gênero, número e grau. Então é ótimo, porque a gente pode realmente usar os 10 minutos para ir um pouco mais a fundo em alguns dos temas que ele trouxe. Eu vejo que
o colapso de um sistema político, de uma instituição, ele é fruto do colapso dos valores. A gente tem que discutir a questão dos valores, porque, na verdade, se há uma corrupção na compreensão dos valores, é óbvio que isso afeta o funcionamento do sistema político. Eu falo, nós somos um país que coloca no carro lá o sticker, eu apoio o Sérgio Moro e paro em fila dupla, e ando no acostamento da estrada. Né? Então, assim, existe uma total incoerência entre as coisas que nós pregamos e o que nós fazemos. Né? Eu estou cansado de ver empresário falando do discurso liberal em São Paulo, pega o avião para Brasília e defende protecionismo, PIS e COFINS para o setor dele, né? Então, defende subsídios. Então, é uma incoerência de valores. A incoerência de valores reflete esse mau funcionamento do sistema político. Né? E isso gerou, como as instituições não funcionam, isso acabou gerando 3 coisas que o Carlos bem tocou aí, que, para mim, é o populismo, é o clientelismo e o fisiologismo, né, de certa forma, e o Estado patrimonialista. Né? Então, é isso. E, só para dar um exemplo de como essa corrupção de valores afeta o sistema político e produz esses 3 grandes problemas, veja só o seguinte. Um princípio básico da democracia é a igualdade perante a lei. Né? Qualquer constituição começa com isso assim, a lei é igual para todos. No Brasil, nós acreditamos que uma lei igual para todos é uma lei injusta. Como pode ser igual para o rico e para o pobre? Como pode ser igual para uma pessoa que mora no norte e no sul, de tantas diferenças sociais? Já que a lei é injusta quando ela é igual para todos, nós precisamos criar exceções. Então, o que nós temos é um penduricalho de exceções que a lei genérica não vale para ninguém. O que vale são as exceções. Então, só para dar um exemplo de novo, a lei tributária. Né? Pega lá o PIS e COFINS, você vai ver, lei lá como é que é a questão tributária, aí tem um PIS e COFINS praticamente para cada atividade econômica, depende do que você faz, você paga alíquotas diferentes, ICMS, etc. Então, nesse afã de tentar resolver as desigualdades, as injustiças, criando exceções, se cria uma deturpação gigantesca no funcionamento do Estado. E isso afeta tudo. Então, esses fenômenos que aparecem, como eu estava dizendo, do populismo, do Estado patrimonialista e do fisiologismo. Então, o que nós precisamos fazer? Rever determinados valores. Nós precisamos acreditar em determinados valores que são fundamentais para que a democracia funcione, para que exista igualdade perante a lei, para que nós possamos voltar a simplificar regras. Né? Então, eu vejo que nós temos de aproveitar essa eleição de 2018, que é um pouco o que o João vem fazendo, para a gente discutir valores, o que nós prezamos, o que nós queremos como sociedade, porque isso é fundamental para saber o que nós queremos preservar e o que nós temos de mudar, porque senão o diagnóstico fica pobre. Né? Nós precisamos de um governo hoje baseado em evidência, para saber o que funciona e o que não funciona. Depois nós damos a coloração política que nós queremos para justificar se aquilo é bom ou ruim e tal. Mas entender o problema é fundamental. E se nós não tivermos evidência, como é que nós vamos entender os reais problemas? Nós precisamos abrir a nossa economia, que parece uma coisa óbvia, mas não é. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos começar a mexer num sistema que está todo carcomido por esse Estado rentista, os rentistas do Estado que buscam o Estado em troca de benefícios e proteção para poder abrir a economia? Então, o liberalismo, quantas pessoas dizem que defendem os ideais liberais na economia, mas são absolutamente conservadores nas suas questões morais? Então, não é verdadeiro liberal. Né? Então, eu acho que essas incongruências no que nós achamos que acreditamos, o que nós realmente acreditamos, quando você depara com uma dificuldade e tem que encarar, aí é que as suas reais opiniões afloram, né? Existe uma enorme contradição. E essas são as contradições que a gente tem na sociedade brasileira. E esse é, no fundo, para mim, é a gênese da crise que nós temos hoje no Brasil. Então, o que eu acho que nós temos que fazer nessa bandeira de renovação, que é o que a sociedade deseja? Primeiro, é não sermos mais omissos. Parte do que aconteceu com o Estado brasileiro foi a nossa omissão no engajamento político. Esse foi um enorme problema. E eu digo que esse foi o principal problema da nossa geração. Na nossa geração, eu falo que no nosso time tinha uma aula que chamava o SPB. O SPB era uma aula que a gente aprendia a ser valores cívicos. E o valor cívico, principalmente, que ensinavam naquela época de governo autoritário, era para a gente não se meter em política. Assim, ó, seja feliz, vá para a vida privada, ganhe dinheiro, né? Dedique ao seu mundo privado, esqueça da política. E nós, como bons alunos, seguimos exatamente aquilo que nós aprendemos na aula de aula. Nós deixamos a política de lado, nós evitamos a política, né?
E hoje nós temos essa crise geracional, um pouco do que o Carlos está falando da falta de liderança, né? Quem são as grandes lideranças políticas de 50 anos? Né? Tem um gap. Então, você tem a geração de 70 anos, 80 anos, que defendeu a redemocratização do Brasil, que defendeu, né? Era a turma que era um estudante universitário já nos anos 60. Aí você tem um gap geracional dessa parte que eu falo dos 50, 45 a 65 anos, e agora você tem a juventude voltando a se engajar com esse espírito cívico. Né? Então, eu vejo 3 coisas, para dar uma nota mais positiva nesse futuro, eu vejo 3 coisas fundamentais que estão acontecendo no Brasil, que eu acho que é o motor da renovação, que mostra um novo modelo importante. O primeiro, eu falo que é a juventude, é vocês, a geração de vocês, que se preocupa com o mundo público, né? Não é só ficar rico, ter cargo, ser bem, não. A importância do significado das coisas. As coisas precisam fazer sentido, as coisas precisam ter propósito. Senão vocês vão fazer outra coisa. Ninguém está aqui às 6h30 da tarde, 7 horas da noite, se isso não tem um propósito que o chama. Então, é uma geração de propósito. Isso é muito importante. Isso faz com que o espaço público ocupe novamente um centro, ou esteja no centro da discussão. O Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, dizia que a democracia no Brasil não podia funcionar porque, na verdade, não existia o espaço público, existia o mundo privado e o Estado. Né? E o Estado público é onde deveria ter a discussão. A frase, a democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal-entendido. É exatamente o que ele fala. A democracia foi sempre um lamentável mal-entendido, porque ele fala não pode existir democracia sem o espaço público. E o que a geração de vocês está fazendo é cavando esse espaço público, é criando esse espaço público e obrigando político, sociedade civil, empresas a ir para a arena pública, para o ágora, para poder ter essa discussão sobre quais são os rumos do país, onde é que nós devemos caminhar, que valores nós temos de rever. Então, isso me parece um fato extremamente importante e encorajador que as mudanças vêm. E, aliás, foi o erro de diagnóstico dos políticos em 2013, achando que aquelas manifestações de rua ia ser uma coisa passageira, é aguentar 2 semanas de manchete, essa moçada vai voltar para o mundo privado, né? Achar que provavelmente faria o que nós faríamos no nosso tempo, né? Um pouco de bagunça, depois volta a vida ao normal. E não aconteceu. A pressão continuou, né? O desejo de mudança e a perseverança foram mantidas, e isso começou a mudar a forma de como a política reage. O segundo ponto importante é que o Estado quebrou. É o que o Carlos está dizendo. O Estado quebrou. O Estado quebrar teve uma coisa fundamental. A gestão pública se tornou uma pauta suprapartidária. Hoje não importa se você é do PT, do PSDB ou do DEM. Ou você equilibra o orçamento, ou você tem um governo que tem uma certa coerência nessa gestão pública, você vai perder o poder, porque a lei de responsabilidade fiscal está lá, porque o Ministério Público está no seu pé. Então, essa história do Estado quebrou, trouxe a questão da gestão para o centro da arena política. Então, hoje as pessoas debatem como melhorar a gestão pública, o que eu tenho que fazer para aprimorar a gestão pública. Então, essa discussão da gestão pública está se tornando mais racional. Isso abre um enorme caminho para uma política que eu falo de evidência. Nós precisamos focar, entender os programas, se eles funcionam ou não, baseado em dados e fatos, em formas de mensurar, e em formas de coletar evidências. Então, acho que essa mudança começa a acontecer, principalmente eu vejo pelo CLP, em municípios. Porque no município a questão é muito mais grave. A questão, o prefeito é um zelador da cidade. E ali a questão ideológica não pesa muito. Você tem que limpar a rua, você tem que dar bom serviço de educação, de saúde. E isso é fundamental. Ele tem que ter uma boa gestão. Então, não tem muita questão, não tem jeito de coletar o lixo que é de direita ou de esquerda. Você tem que tirar o lixo, coletar o lixo. Não tem jeito de direita ou esquerda de podar árvores. Você tem que ir lá e podar a árvore. Então, assim, são coisas de zeladoria que exigem um conhecimento prático. E isso é fundamental para começar a trazer uma certa racionalidade na gestão pública. Eu vejo, sim, renovação política já existindo no Brasil, em nível municipal, alguma coisa em Estado, ainda permeia pouco no nível federal. Mas é uma nova geração que vem vindo. Eu falo que essa nova geração de 30, 40 anos começa a aflorar e a mostrar uma vontade de reestruturar a política e fazer uma política muito mais voltada para o cidadão. Eu digo que é a transição da geração que acreditava no Estado assistencial para a geração que acredita que o Estado precisa ser um bom prestador de serviço. Essa é uma mudança importantíssima que vem acontecendo nessa gênese. E terceiro, é o que eu digo, é a força da globalização, né?
O que fez o Brasil empobrecer, muito, como o Carlos bem mencionou de novo aqui, é a história que nós ficamos fora do mundo. Nós estamos alijados das cadeias globais de valor, nós estamos fora do mundo, nós criamos uma muralha protecionista aqui que fez o Brasil perder competitividade, produtividade. A nossa pauta de exportação era mais sofisticada no início dos anos 80 do que hoje. A gente exportava carro, exportava avião, exportava coisas de maior valor agregado, e hoje a gente exporta minério de ferro e soja. Então, nós perdemos o mercado, porque nós, em um certo sentido, fomos incapazes de produzir bens de maior valor agregado. Por quê? Porque estamos distantes das cadeias globais de valor. Então, eu vejo que nós temos uma pauta, sim, de abertura econômica, de reforma do Estado, acabar com essa intermediação do Estado. Acho que parte da crise política, como, de novo, o Carlos menciona, é fruto de que o Estado tem uma estrutura hierárquica numa sociedade hoje que vive em rede. Então, a velocidade que as coisas acontecem no mundo em rede, a hierarquia jamais consegue responder com a velocidade necessária. E aí gera não só o descrédito, mas o descompasso entre as demandas da sociedade e como a política responde a essas demandas. Então, a meu ver, nós vamos ter que desintermediar o governo para que ele possa se aproximar da sociedade. Essa é uma mudança extremamente importante, que vai exigir mais transparência, simplificação de processos e muito engajamento cívico. Trazer a sociedade para discutir as grandes questões de governo. E eu acho que isso já vem acontecendo em alguns países, menos aqui. Acho que em alguns temas nós temos essas grandes discussões, mas ainda isso não está permeando na estrutura do Estado. E sim, essa é a forma de renovar o Estado. Nós temos de ter essa forma de dar maior transparência para que nós possamos conseguir fazer as mudanças estruturantes do Estado. E, por fim, aí um apelo a vocês, jovens. Nós precisamos entrar na política em 2018. Entrar mesmo. Chega de ficar na arquibancada. Tem que entrar no jogo. E entrar no jogo, por isso que eu admiro muito o trabalho do João, é entrar no legislativo. O que vai mudar o Brasil é o poder legislativo, é a capacidade de se aprovar as reformas do Estado por meio de emendas constitucionais. Nós precisamos de gente nova, com mentalidade nova no Congresso Nacional. É lá que as coisas ocorrem, né? Então, se não adianta, você pode ter as melhores pessoas no Executivo, mas com 90% de verba carimbada no orçamento público e com parlamentares que unem todos os projetos apresentados para aumentar o gasto público, não tem como nós fazermos essa agenda reformista. Então, eu acho muito importante que jovens, pessoas que têm esse espírito cívico, se aventurem em 2018 para ocupar esse espaço. 2018 é um ano histórico no Brasil. Vocês vão viver a história do Brasil em 2018. 2018 é uma eleição que nem a de 94. Foi aquelas encruzilhadas históricas. Em 94, se o presidente Fernando Henrique perdesse aquela eleição para o Lula, teria sido um desastre para o Brasil. Seria um desarranjo por 20 anos do Brasil. Porque naquele tempo ele achava que o Plano Real e toda essa parte de ajuste econômico era estelionato eleitoral, né? Ele achava que era uma jogada eleitoral para se chegar ao poder. E 2018 vai ser exatamente a mesma situação. Se nós perdermos a eleição em 2018, se não houver renovação no Congresso Nacional e o Brasil entrar numa nova fase de um novo populismo, nós vamos arruinar o país para os próximos 20 anos. Não é para a próxima eleição, 4 anos, é para os próximos 20 anos. Então, a nossa geração então está com o Brasil perdido. E é justamente esse senso de urgência que me levou a disputar, ou a querer disputar a eleição no próximo ano. Eu disse que a decisão fundamental, aquela conversa de travesseiro, no meu caso, foi uma conversa que eu falei assim, eu não vou conseguir dormir em paz se eu não fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar que o Brasil descarrilhasse em 2018 e caísse novamente num ciclo populista. Essa era uma coisa que eu não ia aguentar conviver com esse peso. Então, tentando e perdendo, tudo bem, faz parte do jogo. Mas o não tentar, o ficar só na torcida, não vai mudar, não vai fazer com que o Brasil caminhe para um rumo que eu acho que é o da prosperidade, que eu acho que é o caminho que nós podemos seguir a partir de 2018, com essa força renovadora da política. Portanto, eu convoco todos a vocês que se interessam por política a entrar no jogo. De alguma forma, se não quiser disputar a eleição, vocês têm que estar junto das pessoas, apoiando as pessoas que vão disputar a eleição. Nós precisamos de gente boa na política. E gente boa é a sociedade pondo um pé na porta e forçando com que esse sistema se abra para a renovação política. É assim que nós vamos melhorar o Brasil. Nós corremos o risco de ser a primeira geração da história do Brasil que vai deixar um país pior para os nossos filhos e netos, se nós não fizermos nada em 18.
Vai ser a primeira geração. Toda geração deixou um país um pouquinho melhor. Nós corremos o risco de ser a primeira geração a deixar um país muito pior para os nossos filhos do que nós herdamos dos nossos pais. Portanto, é sim um wake-up call para todo mundo. Nós temos de entrar no jogo, nós temos de participar ativamente das eleições de 2018, porque não é uma eleição ordinária, é uma eleição de vida ou morte para o país, para a democracia, para as suas instituições e, principalmente, para a renovação política e essa abertura que o Brasil precisa ter para se inserir novamente no mundo global. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. O Luiz Felipe ele quis esconder a idade, porque antes do OSPB ele teve aula de educação moral e cívica. Né? Era isso. Né? Mas só um detalhe, quando você fala da questão tributária, uma empresa, o João sabe disso, que opere em território nacional, ela está submetida a 10 mil regimes fiscais. Pelo menos 10 mil regimes fiscais. Não dá, é um absurdo. João, levantei a bola, inclusive das empresas aqui para você. Por favor, fique à vontade. Primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui. Acho que eu estive aqui há cerca de um pouco mais de um mês, então é muito bom estar de novo conversando, como disse o Luiz Felipe, quer dizer, numa sexta-feira, gente interessada por política, que é aquela história, né? Tudo ruim tem sempre algum lado bom. Então, acho que a crise acordou nós todos para a política, né? E é um prazer estar aqui com o Luiz Felipe. A gente, quando montou o Novo lá em 2010, um dos principais objetivos era trazer gente com outro DNA para a política. Então, é muito bom ver o Luiz Felipe, apesar de não estar vindo pelo Novo, né? Mas é muito bom estar vendo gente como ele, competente, séria, com princípios e valores, entrando na política. A gente sempre tem dito que precisa renovar, e para renovar tem que ter quadros, tem que ter gente que está disposta a ir para lá. Então, é um prazer estar aqui e estar conversando com vocês sobre esse assunto. Eu queria pegar, basicamente, do ponto que eu concordo integralmente com o diagnóstico que foi feito, e eu queria pegar, basicamente, do ponto que o Luiz Felipe parou, né? Primeiro, realmente é fundamental a participação no legislativo. Esse é o entendimento que a gente está tendo, porque a gente chegou à conclusão que o quê? Que o modelo brasileiro, tanto político quanto econômico, não funciona. Então, a gente tem que mudar esse modelo, e esse modelo vai ser mudado no Congresso. Então, a gente tem que ter gente lá com princípios, valores e conceitos corretos para fazer essa mudança, né? Mas eu queria falar especificamente um pouco da renovação. Realmente, 2018 vai ser um ano de renovação, tem uma demanda enorme da população por renovação, mas acho muito importante a gente tentar qualificar e saber o seguinte: que tipo de renovação é essa? O que a gente quer nessa renovação, né? Então, eu acho que primeiro é o seguinte: que país a gente quer, né? Qual é o Brasil que a gente quer estar vivendo? Acho que a gente tem visto hoje muitas polêmicas, muita guerra de narrativas, muito embate entre grupos. Eu acho que não é esse o Brasil que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é um país onde as pessoas possam se desenvolver de forma segura e com liberdade. Eu acho que é isso aí onde a gente até, dizendo de uma forma mais simples, acho que pessoas consigam chegar lá. E esse chegar lá pode ser várias coisas. Pode ser o sujeito ter um emprego, montar o seu negócio, conquistar, ter um plano de saúde bom. Então, um país que te dê essa condição, segurança e liberdade para isso. Então, acho que esse deve ser o objetivo principal. E aí, quando a gente vai para as mudanças, algumas coisas que estão muito até no próprio DNA lá do Novo, que eu gosto sempre de enfatizar, porque eu acho que são fundamentais, porque a gente vai fazer, de fato, escolhas decisivas, não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras, especialmente porque a gente vai entrar no Brasil em 2019, quem vai assumir numa situação econômica muito diferente do que foram nos últimos anos, quer dizer, muito mais debilitada, com nível de endividamento elevado, quer dizer, com déficit fiscal. Então, é uma situação delicada, alto desemprego ainda, então vai ser outro cenário. Então, eu gosto de elencar 3 pontos que eu acho fundamentais para a gente pensar quando avalia mudança, né? Primeiro, assumir responsabilidade, saber que a culpa é sempre do indivíduo. Infelizmente, no Brasil, é uma coisa normal, a gente sempre tenta transferir a responsabilidade para o outro, a responsabilidade para o sistema. Então, a culpa da corrupção é do sistema. Se a gente agora acabar com a doação privada, a corrupção vai acabar. Se institucionalizar o dinheiro público, acabou a corrupção. Se mudar o sistema tal, a corrupção diminui. Não é isso, a culpa é das pessoas. Claro que podem ter sistemas que dão maior ou menor incentivo a isso. Então, certamente, um Estado menor dá mais incentivo a um ambiente menos propício à corrupção, porque você tem menos favores a vender. Mas, no final da história, a culpa é sempre da pessoa, é sempre do indivíduo. Então, eu acho fundamental a gente trazer muito essa responsabilidade para cada um de nós, porque senão você acaba não diagnosticando certo e acaba tomando soluções que podem parecer que estão resolvendo o problema, mas não resolvem. Então, acho fundamental essa ideia de que o
o indivíduo, ele é o agente de mudanças, ele é o responsável. A segunda coisa que também me parece fundamental é que as mudanças estruturais têm que ser feitas pelas instituições. A gente tem que valorizar as instituições, que, na verdade, nada mais é do que um grupo de pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Eventualmente, a gente tenta fazer as coisas porque se irrita, porque os partidos políticos, por exemplo, não funcionam, então vamos destruir os partidos políticos, vamos fazer outra coisa. Não é isso. A gente tem que entrar dentro dos partidos e fazer com que eles passem a funcionar. Dando um exemplo, por exemplo, eu particularmente, até por questão da liberdade, eu não tenho nada contra a candidatura avulsa, né? Mas eu não acho que essa seja a melhor forma de você interferir na política, porque você precisa ter uma instituição por trás. Então, o que a gente até defende é que deveria ser mais fácil você montar partidos, mas a instituição, em qualquer lugar, ela faz a diferença, né? O ciclo de vida é mais longo, é ela que consegue realmente trazer valor ao processo. Então, a gente tem que valorizar as instituições. Se as instituições não estão funcionando, é porque as pessoas que lá dentro não estão adequadas. Mas não vamos jogar fora as instituições por conta das pessoas. Isso, na verdade, acaba sendo um atalho que não te leva a uma estruturação maior, a uma solução mais definitiva. E a terceira coisa, quer dizer, procurando ser muito breve, eu acho muito importante, nessa renovação, a gente tem que trazer gente nova para a política, é importante as pessoas se envolverem. Agora, a gente tem que buscar pessoas com valores, com princípios e com conceitos corretos. Eu, às vezes, me preocupo quando a gente fala que vai trazer pessoas que são honestas, pessoas bem intencionadas e pessoas do bem, mas você tem que ver se aqueles conceitos estão corretos. Muito dos problemas que a gente teve no Brasil, e a própria dinâmica que nós tivemos, não foi decorrente exclusivamente da pessoa agir de má fé, roubagem. Muitos dos problemas, na verdade, foram frutos de pensamentos errados. O Carlos estava comentando aqui que a gente está tendo que voltar a discutir coisas da teoria econômica que a gente achou que já tinha passado por isso, né? E vieram com modelos que não funcionam, que deram no que deram. Que, claro, aliado a um problema muito grande aí de corrupção, mas especialmente de ineficiência do Estado, levaram à situação de crise que a gente tem hoje. Então, o problema a ser resolvido não é só a corrupção, não é só trazer gente bem intencionada. A gente tem que trazer pessoas com conceitos corretos. E, assim, eu gosto muito de defender essa tese de que o Estado mais o indivíduo é um jogo de soma zero. O que não quer dizer que a gente não tenha que ter o Estado, mas a gente tem que saber que isso é um jogo de soma zero. Quer dizer, cada vez que o Estado tem mais recursos, tem mais ingerência, a gente perde liberdade. Então, existem situações, se precisamos de segurança, precisamos de um Estado realmente que tenha uma rede de proteção, mas não podemos delegar tudo para o Estado, né? Porque você vai estar abrindo mão da liberdade, da sua capacidade de empreender, da geração de riqueza, porque, de fato, ele é mais ineficiente do que cada um de nós. Então, a gente tem que procurar esse balanceamento adequado, que, infelizmente, nos últimos anos, que a gente tem um Estado, acho que o Luiz Felipe estava falando exatamente isso, muito intervencionista, muito paternalista, a gente cruzou muito, o pêndulo foi muito para um lado. Então, acho que ele tem que voltar um pouco mais para o centro, para que, de fato, a gente possa ter uma economia mais próspera. Então, eu acho que é o seguinte, a mudança que a gente tem que fazer tem que ser a conjugação desses três fatores. No fundo, as pessoas participando, então, acho que é fundamental a gente se envolver na política, ou ser candidato, ou apoiar quem está sendo candidato. Isso, aliás, tem sido uma mudança que a gente tem sentido muito no Novo, a gente faz processo seletivo, e pessoas que nunca participaram, e tem sido uma coisa realmente muito agradável, porque hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, as pessoas estão pensando em sair candidatos, e vão aos amigos e aos parentes e perguntam, olha, eu estou pensando em me inscrever no processo seletivo, o que você acha? E todas elas, ao contrário do que seria no passado, na época que a gente começou o Novo, não era assim, todas elas estão sendo incentivadas a entrar na política. Então, isso é muito bom, quer dizer, mesmo quem não está entrando, está apoiando e está se disponibilizando para ajudar quem está entrando. Eu acho que, de novo, a crise sempre nos leva a mudar um pouco os conceitos e a dar um passo para frente. Então, acho que a participação das pessoas é fundamental, a utilização das instituições, a valorização das instituições, acho que muito dessa manutenção do Estado democrático é muito decorrente disso. Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem essa mania de buscar sempre um salvador da pátria, mas é o que eu sempre digo aí, cada um de nós tem que ser o salvador da pátria, né? E as instituições têm que nos representar. Então, acho que é a junção da responsabilidade com a utilização das instituições e a busca de conceitos corretos. Quer dizer, o que deu errado? Por que o nosso sistema não funciona?
parece que é porque a gente tem um Estado muito interveniente que acabou crescendo mais do que deveria, ficou inchado, quer dizer, passou a concentrar benefícios para alguns, distribuindo a conta para todos os demais. Tem até muito essa questão que muitas vezes a gente vê na imprensa, a história de que, olha, o governante vai ter que tomar medidas impopulares, mas, na verdade, aquelas medidas impopulares são impopulares para quem está tendo algum tipo de privilégio, mas muito populares para quem está pagando a conta, é que isso não fica claro, né? Então, tem sempre um problema de comunicação, de vender essa ideia. Então, acho que a gente tem que buscar realmente um Estado que diminua os privilégios. Hoje até estava lendo um negócio engraçado, o Luiz Felipe falou que a gente sempre diz que no Brasil a lei é para todos. Aí hoje eu li uma frase que diz, não, no Brasil a lei é para os outros, não é que seja para todos. E é um pouco essa sensação que a gente precisa mudar isso. Então, acho que com essa conjugação, e está se criando um clima realmente propício a isso, que é as pessoas estarem assumindo a sua responsabilidade, as instituições poderem fazer o seu trabalho, e a gente rever, até por conta da experiência muito ruim dos últimos meses, aí, semestres, o modelo que a gente tem, eu acho que dá para ser otimista em 18. É um cenário ainda totalmente aberto, a gente tem acompanhado aí pesquisas e um pouco dos debates do que está acontecendo, mas ainda tem muita coisa para acontecer, e eu acho que é uma percepção crescente das pessoas sobre conceitos, sobre ideias, quer dizer, sem dúvida, a participação dos mais jovens, e eu sinto muito isso, quer dizer, a transparência exigida pela turma mais jovem é impressionante. Então, isso é muito bom. Acho que as próprias mídias sociais, a internet, isso deu uma transparência que a gente não tinha no passado. Então, acho que tudo isso, somado, vai fazer com que a gente possa, de fato, ser otimista, mas, como eu acho, só reforçando o ponto do Felipe, quer dizer, é fundamental a gente ter as pessoas para participar do processo. Quer dizer, existe uma demanda por renovação, mas ela só existirá ou será proporcional à quantidade de novos entrantes que a gente consiga trazer para o mundo público, né? Então, fica sempre um convite para todo mundo participar e realmente dar esse passo, né? Acho que é um momento histórico, não é uma coisa... Imagino que o Felipe esteja dormindo mal, pensando bastante, que não é uma coisa simples, porque quem quer ir para a política para fazer o certo acaba tendo muito mais ônus do que bônus, né? Mas, no médio e longo prazo, certamente você vai ter uma realização por isso, e acho que, nesse momento, a realização, se a gente conseguir fazer essas mudanças, vai ser muito grande, né? Então, só terminar deixando o convite aí também, seguindo o Felipe, para que vocês participem desse processo todo, como estão fazendo agora aqui. Bom, já que o João se referiu ao sono do Felipe, eu vou assombrar um pouco mais os pesadelos dele. Vamos falar um pouco de políticas públicas e governo do Estado, Felipe. Hoje eu abri o meu computador lá no UOL e me aparece o Marcinho VP, né, que é um traficante do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: não vai acabar com o narcotráfico, porque o narcotráfico financia a política. Não é? Bom, essa é uma questão do governo federal, evidentemente, é uma questão do sistema político, de uma forma geral, mas é uma questão, quando se fala de narcotráfico, quando se fala de segurança pública, é uma questão dos Estados. Não é? Se a economia brasileira tiver alguma, se é que ela terá, parece que alguma melhora daqui para o ano que vem, é possível que essa melhora toda, João, ela seja absolutamente neutralizada pela piora dos serviços públicos, pela piora da questão da educação, da saúde e, sobretudo, da segurança pública. Não é? E São Paulo tem uma impressão de que seja um pouco melhor do que os outros estados, por conta, né, da tragédia de outros estados, mas nós temos aqui o PCC, né? Nós temos aqui um problema sério também de segurança pública, um problema sério de não ter segurança para andar nas ruas. Não é? Então, Luiz Felipe, é isso que ele espera. É isso que ele espera. Então, boa sorte. Eu gosto de encrenca. Eu gosto de encrenca. Não, um ponto que eu ainda estou analisando as propostas, aliás, uma coisa muito diferente que eu vou fazer de qualquer outro candidato que já disputou eleição no Brasil, é começar a trabalhar nas propostas de governo, ainda como pré-candidato, mesmo que eu não seja candidato, é essa história de você ir a fundo nas propostas para chegar ao ponto de ter o projeto de lei definido. Essa granularidade faz com que você realmente discuta as coisas com profundidade.
E uma questão fundamental na segurança pública, Carlos, que me parece que nós ainda não tivemos coragem de fazer, e eu acho que é fundamental e é inadiável, é criar um centro integrado de inteligência das polícias. Não existe forma de se combater o crime sem inteligência. Todos os países que reduziram drasticamente as taxas de criminalidade, e eu não estou dizendo só de homicídio, não, de furto, roubo, tal, é porque você tem uma central de inteligência integrada das polícias. Não pode ter a Polícia Civil uma inteligência, a Polícia Militar outra inteligência, a Polícia Federal outra coisa, e não compartilhar dados. Não existe isso. Isso é perder a guerra contra o crime. Então, nós vamos ter de ter uma inteligência compartilhada aqui. E eu sei que isso vai causar enorme discussão política, mas eu estou muito adotando a filosofia do Macron, que é falar a verdade. Então, eu vou conversar com os policiais, eu vou falar com a polícia militar e civil, estou conversando, estou falando, eu vou fazer isso. Vocês gostam ou não gostam? Assim, aliás, mais do que integrar a inteligência da Polícia Civil e Militar, integrar também com a Polícia Federal e a Guarda Municipal. Porque, no fundo, nós precisamos ter uma única central de inteligência para poder mapear justamente como os crimes acontecem. Não dá para combater o crime organizado, especificamente crime organizado, sem inteligência. Eu tive com o Bloomberg, quando ele era prefeito de Nova York, uns 4 meses antes de ele deixar a prefeitura, e eu perguntei para ele, eu falei, nossa, Nova York... Eu me lembro de um brasileiro que era o Ricardo Amaral, que tinha as boates, que tentava abrir um restaurante em Nova York. Ele falou assim, nossa, eu abri um restaurante em Nova York e a máfia tomou conta. Eu tinha que contratar o garçom que a máfia indicava, o cara que coletava o lixo era o da máfia. Era um negócio mafioso isso aqui, a gente está falando dos anos 80. Pô. E, de repente, em 20 anos, melhorou de tal sorte que hoje Nova York é uma cidade que você pode andar em qualquer hora da noite que não tem problema. E ele falou justamente essa questão da inteligência. Não foi só aquela política do broken windows, né, de pegar as pequenas infrações e combater com vigor, mas a história da inteligência, porque a pequena infração trazia dados importantes de inteligência. Então, eles começaram a mapear o tipo de crime que existia em cada lugar da cidade. E aí você tem que customizar a ação da polícia. Cada tipo de crime exige uma ação da polícia diferente. E ele me fala hoje que a história da inteligência integrada na polícia em Nova York é tão boa que a polícia chega no local do crime antes do criminoso. Eles já pegaram, como eles trocaram mensagem no WhatsApp, na rede social, então, quando eles acham que eu chegar lá para dar o bote, a polícia já está esperando. E isso faz com que a taxa de criminalidade caia de forma exponencial. Então, eu vejo que em São Paulo nós temos de fazer isso. E essa é uma briga política grande, eu sei que vai ser uma briga política grande. Mas, assim, não tem outra. E a gente tem que parar de descobrir atalhos. É como a gente estava conversando aqui, né, João? Não tem atalho. O negócio é esse. Nós precisamos ter uma inteligência única. E nós precisamos mostrar para a sociedade, e a sociedade tem que ajudar a pressionar a que nós consigamos quebrar esse corporativismo dentro das polícias para ter uma inteligência integrada. João, você colocou uma questão na tua fala que eu acho fundamental. É necessário comunicar que, olha, não é impopular, não. É impopular para quem? A medida é impopular para quem? Não é? Só que você tem um grande problema de comunicar isso. Eu tenho dito que a reforma da Previdência ela é uma questão importante, fundamental, mas o presidente da República, a hora que mandou a reforma da Previdência para o Congresso Nacional, ele mandou o secretário executivo do Ministério, o Marcelo Caetano. Quer dizer, é ele, é o presidente que tem que assumir esse papel, esse enfrentamento. Não é? E é um enfrentamento de mídia, é um enfrentamento com as corporações e é um enfrentamento no Congresso Nacional. Não é? Isso não é uma coisa simples, isso implica em uma enorme ousadia, uma grande coragem, uma grande capacidade de comunicação. Então, eu também, assim como fiz com o Luiz Felipe, eu quero atormentar o teu sono, não é? Te colocando aí, você, presidente da República, tem uma reforma da Previdência para fazer, e as corporações todas virão com a velha questão de que isso é retirar os direitos e acabar com o bem-estar dos pobres e dos velhinhos. Qual é a sua ação diante do Romero Jucá? Bom, eu espero que a essa altura ele não esteja mais no Congresso. Conto com Infelizmente, eu acho que estará. Bom, mas eu acho o seguinte, quer dizer, a primeira coisa é que, claramente, o que a gente tem, a minoria que se beneficia é muito barulhenta e a maioria que paga a conta é silenciosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que alertar é que existe uma conta sendo paga pela maioria.
né, para que ela não seja tão silenciosa, porque senão a minoria que está se aproveitando, que tem o privilégio, vai manter isso lá. Mas, assim, do ponto de vista de comunicação, eu acho que o que falta, e pelo menos seria uma estratégia que eu sempre teria na cabeça, é o seguinte: falar sempre do fim. Quer dizer, a reforma da Previdência é um meio, mas ela não é um fim. O que é o fim? O fim é que o Estado precisa estar saneado, precisa ter dinheiro, precisa ter as suas contas equilibradas para conseguir dar ensino básico, para conseguir colocar combustível do carro, da viatura do policial, para conseguir comprar o remédio para a rede, para pagar o médico da rede de saúde. Então, as contas do Estado precisam estar equilibradas para a gente prover esses serviços, tá certo? E esse problema que a gente tem na Previdência desequilibra todas essas contas. Então, é uma questão de opção. Precisamos do guarda fazendo segurança, precisamos do posto de saúde funcionando, precisamos do professor na escola. Há um consenso sobre isso? Então, não tem alternativa. Existe um determinado local, que é a Previdência, que está drenando 46% dos recursos públicos. Não faz sentido isso. Então, a gente precisa, não é que a gente gostaria de reformar isso, mas é necessário ser feita uma reforma aqui. E aí você pode começar a entrar, e por que essa reforma precisa ser feita? Porque existe um descasamento entre a quantidade de pessoas que está entrando para pagar as contas em relação àquelas que estão vivendo, quer dizer, a expectativa de vida aumentou. Então, aí sim você entra na questão da Previdência. Mas eu em qualquer situação dessa, eu estressaria sempre muito mais o fim. Eu acho que na reforma da Previdência começou a se discutir a reforma da Previdência e ninguém falou, mas por que tem que fazer a reforma da Previdência? Porque senão a gente não vai ter dinheiro para pagar as outras contas. Porque senão o Brasil vai ter uma dívida crescente que vai fazer com que a taxa de juros cresça, a taxa de juros que a gente paga vai ser mais alta ainda, que já é altíssima, então isso vai fazer com que gere desemprego, que as pessoas não possam investir, e a gente entra numa bola de neve que vai ser destrutiva, e em algum momento aquela Previdência não vai conseguir honrar as contas. Então, o que a gente está fazendo é antecipando um problema que vai existir de qualquer forma, né? O que a gente está só fazendo para evitar um desgaste maior. Então, eu acho que não é fácil, mas eu acho que parte muito desse pressuposto das pessoas participarem mais do processo, entenderem. E acho que no Brasil, a gente falou um pouco aqui da ausência de lideranças, né? Infelizmente, no Brasil, realmente a gente ficou com um gap de liderança. A gente sabe que tem uma educação de péssima qualidade e, vamos dizer, o ensino é ruim, em geral, tem lugares específicos, que o ISP, é claro, é uma diferenciação, mas, em geral, o ensino é muito ruim. Só que, além do ensino, a gente não tem bons exemplos. A gente não tem lideranças dando bons exemplos. A parte empresarial, acho que se afastou muito da vida pública. A crise, toda essa crise política que a gente tem hoje é muito reflexo disso. Acho que o Luiz Felipe colocou muito bem, quer dizer, as pessoas ou se afastaram ou estavam defendendo interesses próprios, então você não teve formadores de opinião ajudando a educar, a passar princípios e valores, e mesmo dando exemplos, né? E no Congresso a gente também não tem. Então, quando você tem temas mais delicados, onde precisaria pessoas que, ao longo do tempo, foram coerentes com o que fizeram, com o que atuaram para chegar e terem credibilidade para explicar situações mais delicadas, você não tem isso hoje, né? Então, eu acho que no momento em que você tiver uma transparência na forma de colocação, que você divulgar sempre o fim, e você tiver pessoas que têm algum cacife pela credibilidade passada e por estarem entrando ali porque conseguiram isso com coerência pelas suas ações, eu acho que o processo vai ser mais fácil, né? Não é que ele vá ser tranquilo, mas vai ser possível. Perfeito. Felipe, o João mencionou a questão da educação, né? Você deve conhecer, nós somos basicamente da mesma idade, no final dos anos 80, teve um filme que fez muito sucesso, faz até hoje, chamado Um Dia de Fúria. É um clássico, não é? Michael Douglas. O nome do personagem é Bill Foster, né? Ali já se mostrava o sujeito ali, o americano, branco, universitário e desempregado, né, sem perspectiva em relação ao futuro, né? Tanto que o filme acaba daquela forma lacônica. Mas ali já mostra um grande desacerto, um grande desconforto em relação ao mundo novo que estava se colocando. Quer dizer, e eu tenho uma tese que, 30 anos depois, não foi o Michael Douglas, mas foi o Bill Foster, que votou no Donald Trump, não é?
talvez o Trump tenha conseguido compreender que aquele sujeito não conseguiu se integrar ao mundo novo, né? Enfim, e não conseguiu se localizar, e no final das contas, isso deu a eleição para o Trump. E eu acho que o grande desafio, ao invés de ficar discutindo a educação de uma forma genérica e tal, é a questão de como integrar essa massa ao mundo novo, considerando que os ganhos de produtividade vão exigir cada vez menos mão de obra. Não é? Então, diante desse mundo novo, que educação nós precisamos? Bom, antes de discutir educação, Carlos, primeiro a gente precisa discutir um valor muito importante e difícil de discutir no nosso mundo, porque nós fomos criados desde a Revolução Industrial com a crença de que o que nos define como pessoa é o trabalho, é a nossa profissão, o que nós fazemos, que cargo nós somos. Até hoje você vai, né, preencher ficha, qual é a sua profissão, qual é o seu cargo. Então, esse enaltecimento do trabalho é uma cultura que surgiu no início da Revolução Industrial. Até antes tinham os nobres, né, que tinham orgulho de não trabalhar, né, viviam dos seus próprios rendas e terra, né. Então não existia problema. Aliás, nos filmes ingleses é até engraçado, o cara que não trabalha, ele se define como gentleman. I'm a gentleman. Gentleman significa que você não trabalhava, que você apenas, né, frequentava os clubes e tinha tempo livre. Então, esse enaltecimento do trabalho foi como nós somos criados. Esse é um valor. Nós vamos ter que rediscutir que não ter trabalho ou emprego permanente, você não é um inválido, você é uma pessoa que tem valor, você é uma pessoa que tem outros interesses, e que se você aparecer 4 horas da tarde para tomar um chopp e o amigo teu encontrar você no bar, você não é um vagabundo. Então, nós vamos ter que fazer uma rediscussão sobre o papel do trabalho na sociedade, que é algo absolutamente difícil e traumático, porque nós somos fruto dessa geração, que entendemos e valorizamos o trabalho dessa forma. Agora, os nossos filhos, se não terão emprego, né, é muito interessante, o FMI publicou um estudo muito interessante, dizendo assim, que não haverá emprego, haverá trabalho. Eu gostei dessa definição da palavra. Haverá trabalho, mas não emprego. Significa que todo mundo vai virar uma espécie de freelance. Nós vamos ter trabalhos temporários, nós vamos ter jobs. Mas ter cargo numa empresa de uma forma hierárquica, esse vai ser realmente um número muito reduzido de indivíduos. Então, primeiro, acho que nós temos que ter uma discussão dessa que não é fácil, inclusive dentro da escola, né? A segunda coisa que eu entendo que é preciso acelerar o processo de educação, que é ajudar as pessoas a se adaptar a viver nesse novo mundo do conhecimento. Nós não podemos esquecer que a produção do PIB mundial, a partir de hoje, é conhecimento. Da mesma forma que a Revolução Industrial foi onde há a enorme divisão entre países ricos e pobres, né? Até 1800, você pegar o PIB da Inglaterra, que era o país mais rico do mundo, o país mais pobre, era 4 vezes o PIB. Né? Hoje você pega dos Estados Unidos para Serra Leoa, é 700 vezes o PIB. Então, essa boca do jacaré do mundo, essa desigualdade cresceu a partir da Revolução Industrial. Os países que se industrializaram enriqueceram e aqueles que não se industrializaram ficaram para trás. E agora nós vamos ter uma outra boca de jacaré gigantesca, que é a sociedade do conhecimento. Ou os países adentram no mundo do conhecimento e vão saber transformar conhecimento em produtos, ou eles vão ficar pobres. E como é que nós vamos entrar nesse mundo do conhecimento, no caso do Brasil, com 48% dos jovens não terminando sequer o ensino médio? Ou seja, nós temos um problema muito sério de pessoas que não têm a mínima capacitação para entrar nesse mundo do conhecimento. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer um tipo de fast track para preparar essas pessoas para ingressar nesse mundo do conhecimento de alguma forma. Eu estava dando um exemplo aqui da questão do Estado de São Paulo, que em 1995 o Estado de São Paulo tinha 5 milhões de alunos, hoje tem 3,5 milhões, e continua o mesmo número de escolas. Então, existe um monte de escola ociosa. Aliás, existe um programa agora que vocês devem saber, que iam fechar 220 escolas e o governo recuou por causa da impopularidade.
Mas não precisa fechar a escola. Vamos mudar a razão de ser dessas escolas. Por que nós não fazemos aqui centros de tecnologia? Por que nós fazemos parte de qualificação para os jovens? Por que não fazemos mini escolas de treinamento de empreendedores? Ou seja, tem outras coisas para se fazer com esse espaço de uma forma muito mais útil. E eu acho que isso tem que ser discutido com a sociedade e não ser uma política de Estado. Então, eu vejo que a educação também vai ter que mudar rapidamente, inclusive os professores. É difícil. Como é ser professor para preparar uma geração que nós nem sabemos como vai ser esse mundo do emprego que não tem trabalho, né? Então, essa história do professor ser facilitador na sala de aula não é uma coisa muito simples para o professor que foi, né, treinado de dar uma aula tradicional, né? Então, eu acho que vai obrigar o mundo inteiro a se readequar a uma nova realidade, a um novo contexto. E é um desafio de liderança adaptativa. Como nós vamos nos adaptar a um novo tempo, a um novo contexto? Isso não é o exercício de um governo, é o exercício da sociedade. Mas começa pela discussão de valor. Como é que nós vamos trazer essa discussão de trabalho para dentro de casa? E, a partir daí, eu acho que a gente pode começar a pensar formas mais criativas de fazer esse catch-up. João, então imagina, o Luiz Felipe é governador do Estado de São Paulo e você é presidente da República. Maravilha. Então imagina que o Luiz Felipe vai pegar essas escolas e vai fazer uma grande transformação. Ele não vai desativar as escolas, evidentemente, ele vai transformar em grandes centros de tecnologia, etc. Tal. Tá bom, o Luiz Felipe vai fazer um ajuste no Estado, vai cortar onde ele pode, etc. Tal. Talvez ele consiga, mas você tem mais 26 estados em situação calamitosa. Calamitosa. Por que motivos? Tudo bem, a má gestão, a corrupção, tudo que a gente quiser levantar aqui, mas em situação calamitosa, precisando dar conta dessas questões também de segurança e de educação, e de saúde, e de tudo mais. E com uma carga tributária que você não consegue dar conta mais, você não dá mais para aumentar impostos. Não preciso dizer isso para você, evidentemente. Não é? E também, mesmo cortar, mesmo que esteja tudo carimbado ali, mesmo cortar, também tem um limite do corte. Não é? E aí, tem o Luiz Felipe e mais 26 governadores batendo na tua porta e dizendo que estão sendo pressionados. Bom, primeiro vai ser ótimo ter o Luiz Felipe, que a gente vai dizer o seguinte: olha, mais do que possível fazer já foi feito, é só copiar o que ele fez. Então já vai facilitar bastante. Segundo, assim, eu acho que imposto não dá para nem pensar em subir. Eu acho que o nosso problema é justamente a carga tributária. Então acho que a solução é justamente ao contrário, é reduzir a carga tributária e não aumentar. E corte, eu acho que tem coisa para fazer. Acho que tem coisa assim, e tem que começar dando exemplo. A gente não pode ter um congresso que custa 28 milhões de reais por dia, com não sei quantos mil assessores. Então, a gente tem que começar dando exemplo. Quer dizer, o governo federal deveria começar dando exemplo dentro de casa. Você pode dizer, vai somar pouco, mas começa a somar. Aí você vai para partidos políticos. 800 milhões de fundo partidário, 1.700 de fundo eleitoral, 2,5 bi, mais 1 bi, mais ou menos, de renúncia fiscal para a televisão, já estamos fazendo mais 3,5 bilhões de reais. Quando você começa a juntar, tem coisa assim, e para a população, independente do valor, o exemplo é fundamental. Porque está todo mundo cortando, o sujeito está desempregado, cortou lá o restaurante que ele ia, o negócio, e ele não vê isso acontecendo no governo. Quer dizer, então, eu acho que o exemplo vai ser fundamental. Então, de novo, não é um processo fácil, mas se você tiver um exemplo, você empurra os outros, né? Então, trazer 1 ou 2 pessoas é o modelo. Agora, não adianta também a gente achar que a gente vai resolver tudo do Brasil da noite para o dia. A gente tem que saber que tem que encaminhar, quer dizer, se estiver resolvendo muito rápido, que estamos pegando um atalho, eventualmente não vai funcionar porque não vai ser consistente, né? A gente não vai mudar um processo todo rapidamente, mas o ciclo de vida de um país é tão longo que você pode tomar empréstimo enquanto você está resolvendo e fazendo as coisas certas, você vai ter crédito e vai ter crédito a taxa baixa. É assim que funcionam as empresas. Então, no país, mais ainda, porque o ciclo de vida é muito longo, então você vai conseguir baixar drasticamente a taxa de juros, porque você está fazendo as coisas certas. Só isso aí já vai ter um impacto nos gastos econômicos. A gente paga hoje mais ou menos 6% do PIB é taxa de juros, né? Então, tem muita coisa para fazer. Então, acho que na hora em que você sinalizar as coisas certas,
você cria um círculo virtuoso. Então, acho que por isso que acho que pequenas iniciativas, e não é nem pequenas, quer dizer, você indo para lugares que vão dar visibilidade é fundamental, né? Por exemplo, eu sou carioca, o Rio de Janeiro é hoje um dos estados, talvez, que seja a pior gestão a ser feita, né? Porque tem um problema de déficit grande, tem um problema de segurança, mas o mato está muito alto, entendeu? Então, acho que dá para fazer coisa e assim, as pessoas veem os gestores que tem hoje no Rio, infelizmente, e não dão credibilidade, não tem esperança naqueles gestores. Então, qualquer gestor que entre, que esteja com mais vontade, com um pouco mais de competência, vai pegar o mesmo cenário, mas vai ter uma capacidade de fazer outras coisas. E eu acho que a gente tem que deixar muito claro, acho que essa história que o Felipe falou na largada, eu acho que é muito importante, qualquer um que esteja saindo, se candidatando a algum cargo, tem que ter coragem de dizer os problemas quais são e as medidas que têm que ser feitas. Quer dizer, para que você já tenha o apoio desde o início e a pessoa não se sinta enganado, até porque ninguém está fazendo aquilo porque é do mal. Está fazendo aquilo porque é o que precisa ser feito, né? Quando você vai fazer os cortes, vai fazer restrições, você está fazendo, no fundo, é para que as pessoas possam ter uma vida melhor, não é para que elas tenham uma vida pior, né? Então, acho que isso tem que ficar muito claro e muito transparente. Então, eu acredito muito nessa história da transparência, de você começar dando exemplo dentro de casa. A gente já vai abrir, mas só para complementar o seu raciocínio, que eu acho interessante, é que a maior liderança política da humanidade no século XX, que foi o Winston Churchill, ele pega o país está derrotado, o país não está entregue ainda, mas está derrotado. Ele vai ao rádio e ele diz que o país está derrotado e ele diz que ele só pode prometer sangue, suor e lágrimas, não é? Quer dizer, esse cara é a maior liderança política do século XX. Não é? Falar a verdade é o correto. É o correto. Talvez um problema que nós tenhamos tido logo depois do impeachment foi não ter dramatizado a crise, não é? Por conta de acordos, por conta de acertos, não se dramatizou a crise, não se pintou ela como de fato ela é. Quer dizer, foi um erro brutal. Brutal. Bom, enfim. Pessoal, agora, vocês, está aberto. Quem, ali, ó, aquele senhor, só pediria para o senhor se identificar, por favor, para que... Meu nome é Dario Arantes e eu sou empresário. E eu gostaria, simplesmente, com relação ao que o Felipe falou logo no início, na abertura, que os empresários pegam um avião e vão para Brasília em busca de diminuir os custos, né? Mas esses empresários somente são 1 a 2%, porque 80% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. E esses empresários não têm avião para ir para Brasília. E o que ocorre hoje no Brasil? Esses empresários hoje estão, na sua maioria, quebrados, especialmente no estado de São Paulo, onde eu estou, e que ocorre o seguinte: o estado de São Paulo hoje tem a maior carga tributária do Brasil. Hoje, vendo a sua fala, eu lembro do Antônio Hermínio de Moraes, que ele, depois daquela época que ele não quis mais se candidatar a presidente, ele falou o seguinte: no Brasil, as pessoas entram para a política para ganhar poder e aumentar o seu patrimônio. Infelizmente, é isso. Vamos torcer que, para 2018, nós tenhamos um país melhor. E uma coisa que eu gostaria de colocar: o empresário é a única pessoa que gera emprego no Brasil. Político de carreira não gera. Ele só gera prejuízo. Vamos fazer uma rodada de algumas e aí a gente responde a partir da questão importante do senhor Dario. Mais um. Ali. Seu nome? Boa noite. Meu nome é Marcos Simões, eu sou aluno aqui do INSPER. A primeira, na verdade, são duas perguntas. A primeira é para o Luiz, e é por que PSDB, por que não um outro partido de viés liberal, como o Livres e o Novo? E a outra é para o João, é que são poucos partidos de viés liberal no Brasil. O Novo e o Livres, na minha opinião, são os únicos que têm esse viés. E eu não sei se o Novo sozinho ou se o Livre sozinho tem capacidade, em 2018,
de ter um bom resultado nas eleições. E eu queria saber se existe uma possibilidade de uma aliança entre Livres e Novo, pelo menos no âmbito federal, nas eleições de 2018. Muito bem. Mais um. A gente fecha essa primeira. Ali. Aqui. Minha pergunta que eu ia fazer, tanto faz para o senhor João Amoedo como o senhor Luiz Felipe Dávila, como eu sou também um sócio proprietário, segunda geração de uma empresa, de família, e como vocês vão conseguir assim um apoio, já que você tem um viés mais neoliberal, num país que está tão tomado por essa ideologia de esquerda radical dentro do Brasil. E isso a gente vê isso refletir muito, principalmente nas escolas. Estão até falando aí uma proposta de lei para escolas sem partidos, por exemplo, certo? Para que não haja esse tipo esse viés partidário, né? Porque isso leva muito para esse viés ideológico de esquerda radical. Então, como os senhores vão conseguir esse apoio, ou reverter esse quadro, esse viés de esquerda radical, dentro de um país que sente a necessidade desse viés mais neoliberal? Quem quer começar? Você quer começar, Luiz? Bom, começar primeiro aqui. Bom, Tony, eu pretendo fazer o Estado de São Paulo ser o melhor Estado para os empreendedores e empresários do Brasil. Acho que é isso que é a vocação. E assumir isso também tem um custo político, porque todo mundo acha que você só vai governar para os empresários e esquecer dos outros, né, dos mais carentes da sociedade. Mas eu acho que a única forma que nós temos de aumentar a renda no Brasil é incentivando os empresários. E eu estou fazendo uma campanha interessante, comecei a fazer a minha campanha pelo Estado de São Paulo, fazendo um estudo de todos os municípios do Estado de São Paulo, e eu mostro para cada prefeito o mapa dos produtos exportados de cada cidade. O que você exporta, o que você importa. E eu digo, o que você exporta é o que você é bom, porque você compete internacionalmente. Apesar de todo o custo do Brasil, apesar da carga tributária, apesar de tudo, se você está conseguindo vender um bem fora, nisso você é bom. Então, o que você tem que fazer como município para aumentar renda, emprego e receita para o município? Focar em como aproveitar a capacidade instalada e produzir bens de maior valor agregado. É assim que vai aumentar a renda, não é com políticas distributivas. E o governo tem que ajudar os municípios a desenvolver a sua capacidade econômica. Então, eu falo assim, se você exporta válvula, por que nós não podemos ter válvula de alta precisão? Isso aqui vai exigir um know-how em cima de uma capacidade instalada. Agora, não queira fazer um parque de diversão aqui que não tem nada a ver. Então, não tem dinheiro para isso. Então, é um jeito de ir balizando a conversa para ter foco voltado para esse aumento de produtividade, competitividade e inserção global do Brasil. Quem tem que dar esse exemplo é o Estado de São Paulo, que exporta 30% do PIB brasileiro. Então, é criar um ambiente muito mais aberto para o mundo empresarial. E talvez uma das primeiras medidas que eu gostaria de tomar, e acho que o presidente João Dionísio devia tomar também, é a história da revogação de leis. Em vez de aprovar a lei, vamos revogar a lei. O que tem de lei que atrapalha a vida das pessoas e dos empresários é um arcabouço gigantesco. E revogar a lei é muito mais fácil do que aprovar leis. Cada vez que você propõe uma lei, vai para uma comissão, tem 200 mil emendas, a lei pode sair muito pior do que a encomenda. Ao passo que revogar lei é algo extremamente fácil, muito mais simples e ajuda muito mais a vida dos empresários. Até hoje, a lei da informática que nós achamos que acabou continua viva, porque ninguém revogou a lei e continua recebendo subsídio do orçamento nacional. Então, mais um lugar que dá para cortar bastante. Bom, segunda pergunta. Eu acabei entrando no PSDB por duas razões. Primeiro, que eu tenho uma longa história com o Geraldo Alckmin. Ele que, na verdade, quando eu me filiei pela primeira vez ao partido em 93, foi ele que assinou lá a minha ficha partidária, participei da campanha do Fernando Henrique, e eu sinto que uma campanha majoritária, você tem que ter uma visão pragmática. Você precisa de partido, você precisa de televisão e precisa de dinheiro. Senão, a campanha majoritária é um sonho de uma noite de verão. É muito difícil disputar uma campanha majoritária sem essas três coisas. E eu acho que o Geraldo Alckmin é um governante extremamente sério, que vai disputar a presidência da República e, portanto, ser o candidato dele em São Paulo
e com um partido que em São Paulo provou há 22 anos que está no poder porque boa gestão dá voto, e São Paulo está em primeiro lugar em todos os rankings que a gente tem de competitividade, então me parece assim o jeito certo de tentar disputar uma eleição para ganhar, não é para participar. E eu quero entrar nesse jogo para ganhar, não quero entrar nesse jogo só para participar. Então, essa foi a razão pela qual eu acabei escolhendo o PSDB. Quanto à questão neoliberal, eu acho o seguinte, meus filhos também tiveram o mesmo problema. Eu briguei muito com os professores de História e Geografia das escolas dos meus filhos, né? Então, mas é engraçado quando você tem uma discussão em casa sobre esses assuntos, você não deixa só a escola dar a versão dela, o contraponto é em casa. Se você não faz isso em casa, como diz o João Dionísio, a culpa é nossa, não é do professor. O professor vai dar a versão dele, você tem que dar a contraversão. E eu me lembro meus filhos que ficaram tão malandros depois, no fim, que eles falavam assim, tá bom, pai, já entendi, agora me dá a resposta comunista que eu preciso passar de ano. Então ficou até uma brincadeira, a gente já entendia assim, que ele falava... E era malandragem para passar de ano, mas faz parte. Mas assim, o interessante é que eu sentia que ali eles tinham entendido qual é o valor importante de qualquer discussão. Então, eu vejo que esse contraponto ao sistema tem de vir de casa, tem de vir do nosso meio. Não dá para você chegar, filhinho, tá bom a lição? Aí não, tem que saber discutir, tem que saber quem são os amigos do seu filho, tem que saber o que ele está lendo, o que ele não está lendo, e saber entender esse contraponto. E eles, de uma forma muito utilitarista, eles falaram assim, tá bom, já entendi como é que é, agora eu preciso dar outra resposta que eu quero passar de ano. E é isso. Então, é falar o que o professor quer, isso é uma coisa importantíssima na escola. Nós não desenvolvemos o espírito crítico na escola, né? Difícil ter um debate plural na sala de aula, começa a ter uma coisa ideologizada. Então, eu acho que isso realmente empobrece demais a educação. Acho que esse é um dos grandes problemas da educação, que você acaba não desenvolvendo o espírito crítico. Eu me lembro quando eu fui estudar nos Estados Unidos, que uma das coisas que mais me chocou na sala de aula era a pluralidade e diversidade de opinião, né? Tinham pessoas de raças diferentes, de opiniões diferentes, de países diferentes, e as discussões eram muito mais ricas, porque tinha isso. Então, eu vejo que essa é uma luta que nós temos de ter na educação do Brasil, para voltar a ter muito mais o pensamento crítico, livre pensar, que faz parte da nossa teoria liberal, né? E não um pensamento doutrinário, que eu acho que é isso que tentam se fazer na sala de aula hoje. Vou dar um rápido comentário só sobre isso. As pessoas não podem esquecer que a escola escolariza. Quem educa é a família. Né? Quem educa é a família. Então, não dá para abrir mão disso. Eu também tenho essa relação com meu filho, exatamente o mesmo. O segundo comentário é que sou candidato ao Geraldo Alckmin. No PSDB, eu sou candidato ao Geraldo Alckmin. Sim. Tá bem. Então... Só fechando um pouquinho, eu acho que realmente nesse ponto da doutrinação da escola a gente tem que ver muito dentro de casa e assim, e olhando o aspecto um pouco mais amplo, quer dizer, para fora, eu acho que a gente tem hoje o cenário da crise mostrou, exemplificou que esse modelo de Estado aí tem que ser alterado. Então, acho que tem uma oportunidade, por isso que 18 vai ser muito importante, porque a gente tem evidências para questionar esse modelo do Estado intervencionista. E acho que isso chama muita atenção, eu gosto sempre de citar, que foi essa pesquisa feita pela Fundação do PT, que foi na periferia de São Paulo e perguntou às pessoas mais pobres o que incomodava ele, qual era o grande antagonista que ele tinha, se era o patrão, se era o mais rico. Ele disse, não, quem me incomoda mais é o Estado, que leva uma carga tributária enorme e não me entrega nada, não tem o serviço não tem o hospital, não funciona, a escola não vai mal, não tem segurança. Então, já existe um pouco dessa percepção. Eu acho que as evidências vão nos ajudar a explorar isso e mudar esse modelo, que, no fundo, e a gente tem que pensar, quer dizer, não é um problema do modelo do Estado só, é o seguinte, é uma classe política, não toda, mas uma grande maioria dela, que passou a usar o Estado em benefício próprio. Então, aparelhou o Estado para fazer privilégios, distribuir privilégios, de modo a se consolidar no poder em troca de benefícios para si mesmo. Então, acho que é isso que... Quer dizer, o problema não é o Estado, de novo, são as pessoas que estão utilizando o Estado de uma forma indevida, fizeram um modelo que não funciona, que mostrou-se falido. Então, acho que as evidências vão nos ajudar nessa venda. Marco, na questão do PSL, é engraçado que no caminho para cá eu recebi um WhatsApp de uma jornalista lá e ela me perguntou, João, você não acha que o PSL e o Novo vão estar disputando a mesma faixa de público aí nas eleições? Eu falei, olha, eu vejo de outra forma. Eu vejo, na verdade, o seguinte, eu vejo duas instituições vendendo para uma enorme quantidade de gente as ideias da liberdade, do livre mercado. Então, eu vejo de uma forma positiva. É mais gente vendendo ideias boas do que propriamente a gente disputando um nicho de pessoas que a gente vai atrair. O Novo não fez nenhuma coligação até o momento, a gente não tem proibição que coligações sejam feitas, o próprio Estatuto do Novo
prevê que o Novo possa se coligar com algumas instituições, quer dizer, mas o principal é que a coligação vai ser feita sempre em cima de programas, de ideias e princípios e valores. Então, se houver, de fato, um alinhamento de princípios e valores, não há problema em se fazer coligação, mas esse alinhamento tem que ser, eu diria, muito firme, e não só no discurso, mas também na prática, porque, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que tem sempre as coisas que viram moda e passam a ser ditas sem necessariamente serem exercidas. Então, tem que ter coerência entre que as pessoas estão falando e estão praticando para que, de fato, você possa validar que existe esse alinhamento, né? Mais 3 questões? Por favor. Boa noite. Nós, perdão, mas nós encerramos com essas 3 questões. Tá bem? Estamos aqui há quase 1h30. Boa noite, eu sou o Felipe, eu ex-aluno do INSPER, formado agora. E pelo que vocês falaram, e é sabido assim, a gente precisa ter um guia de diretrizes básicas para o desenvolvimento do país. Sendo de direita ou de esquerda, a gente tem que entrar, de certa forma, num acordo para onde a gente quer chegar no Brasil em 2030, como vocês mesmos disseram. E isso depende muito, abordando outro ponto que vocês falaram, dos valores dos indivíduos que vão discutir essa diretriz para o Brasil. Eu quero saber como a gente faz para chegar num acordo de valores, que não é uma coisa que tem um certo e errado, é bem ambíguo, como a gente entra num acordo em questões bem polêmicas e que não tenham, de novo, um certo e errado, como legalização do aborto, legalização de drogas, o que aqui já foi dito sobre escola sem partido, esse tipo de assunto. Como a gente consegue reunir os dois lados para, a partir do momento que for feita uma reforma, for feito um projeto de lei, para a sociedade, de fato, aceitar isso e não ficar sempre voltando naquele assunto, tendo debates e discussões sempre sobre isso. Grande questão. Meu nome é Daniel, sou bancário. Eu queria perguntar ao Luiz Felipe, para o João, a gente fala muito em renovação, tem uma esperança muito grande, talvez essa campanha mais antecipada da história do Brasil. E a gente fala em trocar os políticos, mas tem uma questão também de valores do brasileiro, que a gente valoriza muito o jeitinho, a malandragem, quer dizer, uma coisa muito arraigada na nossa cultura. Então, 2 perguntas. Como é que a gente muda os valores do brasileiro para valorizar a honestidade, fazer as coisas direito, trabalhar da forma correta? E a segunda, a real possibilidade de renovação do Congresso, da gente ter uma troca não só quantitativa, mas qualitativa dos próximos congressistas. Gente que vai implementar uma agenda de uma sociedade mais justa, democrática, íntegra, sustentável. Qual que é a possibilidade que vocês veem disso acontecer? Ali. Boa noite. Opa. Posso falar assim mesmo? Pode. Boa noite, São João, Luiz Felipe, Melo. Meu nome é Yuri, sou presidente do Concílio para esse semestre. Antes de fazer a pergunta, eu preciso deixar um abraço que o Geraldo Rufino mandou ao João. Nas palavras dele, um abraço do Negão. Bom, que a gente já sabe que as pessoas não se sentem engajadas, não estão engajadas na política. Mas o Novo parece que consegue puxar um engajamento, principalmente nas redes sociais, já tem mais curtida do que todos os outros partidos, os primeiros partidos. E eu acho que, em grande parte, vem porque o Novo parece que faz uma prestação de contas, né, ao seu eleitor, à comunidade, tem uma comunidade muito viva. Você acha que existe uma geração... Vocês estão conseguindo empurrar uma nova tendência de prestação de contas que talvez o nosso próprio sistema político não consegue por si só imprimir nos nossos políticos? Você acha que consegue, os partidos e essa nova geração de pessoas envolvidas na política estão conseguindo colocar novas premissas no jeito como a gente está fazendo política? Consegue passar por cima de um sistema que hoje não dá certo, mas mesmo assim consegue gerar um engajamento diferente? E aí, se o Luiz Felipe também quiser responder e ver se o Novo realmente está fazendo isso. Nós vamos abrir uma exceção para mais uma questão, tá? E aí a gente encerra. Como se diz no Brasil, aos amigos tudo, aos inimigos o manual de contabilidade.
Boa noite, meu nome é Igor Eto, eu sou filiado ao Partido Novo e sou membro do diretório de Belo Horizonte. E agora nós estamos no final da segunda chamada, né, do processo seletivo, lá no partido, e como eu sou o mais jovem do diretório, ficou para mim a incumbência de trazer os candidatos mais jovens para o nosso processo seletivo. E eu, conversando, né, com as pessoas, tentando trazer para dentro do partido, para poder se candidatar também, eles me faziam muitas perguntas em relação à sustentabilidade do jovem na política. Vocês falaram muito, o jovem tem que se envolver, o jovem, né, tem que participar da política, não só como eleitor, mas também como candidato, como político mesmo. E você também falou a questão do dinheiro para se manter na política. E olhando para o perfil, até mesmo de quem está no diretório do Novo hoje, de vocês dois mesmo, os políticos hoje que estão entrando para a renovação são pessoas que, na sua vida privada, já se estabeleceram. E a minha pergunta eu não quero nenhuma resposta, eu quero mais discutir assim, uma solução com vocês de como que um jovem que quer entrar para a política tem uma vida política sustentável com esse mercado tão profissional dos políticos que existe hoje, né? Então, assim, como que um jovem que ainda não tem a sua vida estabelecida, que ainda não tem, né, a sua independência ainda, consegue ser sustentável na política? Obrigado. Muito bem, vamos lá. Tá ótimo. Bom, então eu vou começar juntando um pouquinho aqui. Eu queria começar pela do Daniel, que eu acho que pega um pouco, que é a questão do como é que a gente muda isso. Eu só acredito na mudança através do exemplo, né? Então, eu acho que isso vale para as mudanças que a gente quer fazer nos representantes que estão lá. E, no fundo, acho que isso é em toda a sociedade, né? Na empresa, dentro de casa, na família, você sempre tem alguém que você toma como exemplo. E as instituições, apesar de terem a sua própria cultura, o seu próprio mérito, elas sempre têm alguém que, em determinado momento, estão espelhando o que aquela cultura reflete e servem como exemplo, como farol para dentro da instituição. Então, acho que, no Congresso, acho que é isso muito que a gente tem que buscar. A chance da gente ter sucesso, quantas pessoas a gente vai colocar lá dentro, com essa nova filosofia, com esses novos princípios, novos valores, é difícil de dizer, né? Acho que a gente sabe que existe uma reação muito grande de quem está lá para permanecer. Essa própria reforma política agora foi a maior prova disso, quer dizer, os principais pontos elencados e aprovados tinham com o único objetivo barrar a concorrência, então era questão de mais dinheiro, estabelecer algumas regras, algumas coisas que acabaram não passando, mas era a intenção, como o distritão, coisas desse tipo, e o objetivo final era impedir a renovação. Mas eu acho que existe um desejo genuíno da sociedade em renovar, e acho que o exemplo vai trazer muito isso. No caso do Novo, eu acho que uma contribuição grande que a gente pode dar é exatamente essa do exemplo da prestação de contas, do exemplo de não misturar a gestão pública com a gestão partidária, do exemplo de fazer processo seletivo para você trazer gente competente. E, à medida que o Novo ganhe espaço, ganhe relevância, esse exemplo vai empurrar os outros. Então, foi o que a gente procurou fazer, por exemplo, nos vereadores todos eleitos do Novo. Cortaram 70% da sua quantidade de auxiliares, 50% das verbas de gabinete. Então, isso você começa a criar uma narrativa de que é possível fazer uma política diferente, né? E o eleitor, ao ver aquilo e a isso se tornar mais conhecido, divulgado, que acho que esse é o grande desafio que o partido tem, isso você passa a cobrar dos outros. Bom, mas se ele faz com 6, por que você precisa ter 20 assessores aqui? Né? Que é o caso, por exemplo, de São Paulo, onde são 20 assessores e a nossa vereadora tem apenas 6. Então, eu acredito muito nessa questão do exemplo. Fio, né, que fala da questão de alguns temas e de valores. Eu acho, não quero ficar colocando toda a culpa no Estado em si, mas é o seguinte, eu acho que essa perda da liberdade levou muito a esse estresse que existe hoje dentro da sociedade, né? Eu gosto de pensar mais ou menos o seguinte, é como se o Estado fosse resolver se nos cinemas todos da cidade vai passar romance ou aventura. Quem gosta do romance vai começar a brigar com quem gosta de aventura, porque, afinal de contas, só vai sobrar uma alternativa. Então, eu acho que essa intromissão na vida das pessoas por parte do Estado faz com que você acirre os ânimos e você parta para uma discussão, porque você sabe que, no final da história, só vai ter um vencedor, só vai ter uma pauta vencedora. Então, quanto mais a gente puder deixar essa decisão, por exemplo, só para pegar um caso, o aborto, quanto mais você puder deixar isso para ser uma decisão estadual ou municipal, melhor, porque você diminui os atritos. Então, se aquele, que é como funciona a federação, como nos Estados Unidos, quer dizer, se você está no Estado e que aquilo tem alguns temas que não são relacionados ao que você gostaria, você vai morar no outro Estado. Se aquilo é tão relevante
para você, então você passa a ter uma liberdade, e se você tira esse arbítrio do Estado para definir isso, naturalmente as tensões que a gente tem hoje na sociedade brasileira vão diminuir. E o Estado, que passa a ser o grande arbitrador dessas tensões, ele, na verdade, ele causa as tensões inicialmente para depois virar um arbitrador. Então, acho que isso pode ser realmente muito combatido na medida em que as pessoas tenham mais liberdade. Nessa questão dos valores, aí eu acho que tem um ponto, e eu acho que bate nessa questão muito do aspecto liberal, que muito se questiona, quer dizer, por que as pessoas são contra a gente ter mais liberdade? É que sempre o argumento que se diz é o seguinte, não, mas num país pobre, onde a grande maioria da população ainda é muito pobre, o Estado tem que ser grande para prover serviços, para prover recursos a essa população. Eu penso justamente o contrário, quer dizer, o Brasil é pobre porque o Estado é grande. Se o Estado fosse menor e as pessoas tivessem mais dinheiro no seu bolso, pudessem empreender, pudessem tomar mais suas decisões, é claro, o Estado continuando existindo para dar a proteção para aqueles que estão na pobreza extrema, mas eu acho que a gente teria uma sociedade com muito mais criação de riqueza e com muito mais prosperidade. Então, a gente estaria caminhando a passos mais firmes e com muito mais velocidade para melhorar a qualidade de vida, aumentar a renda per capita de todos. Então, eu acredito muito nessa linha. Só para fechar, eu acho que a gente tem alguns exemplos práticos no Novo, né? Eu acho que nem todos sabem, mas o vereador do Novo do Rio de Janeiro foi eleito com 23 ou 24 anos. O Leandro Lira, quando ele começou a campanha, tinha R$10 mil na conta de poupança, era tudo que ele tinha para fazer a campanha, e foi eleito o 10º vereador mais votado do Rio de Janeiro, com quase 30 mil votos, e hoje vive bem bastante razoável com o salário que ele recebe como vereador, também cortou as verbas. Assim, em Porto Alegre, a mesma coisa, o Felipe Camozato, também 28 anos de idade, aqui a Janaína, 32. Então, são pessoas que, acho que isso é mais interessante, eles se viabilizaram como candidatos sem necessariamente ter que fazer nenhum acordo, ter que receber nenhum recurso que não fosse de doadores genuínos interessados no projeto, nos valores. E estão tendo uma vida normal lá, quer dizer, aí eu acho que provavelmente alguns deles, aquilo vai ser uma etapa de vida, e depois podem ir para a iniciativa privada. Agora, realmente, no Brasil, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria mudar ao longo do tempo, que é o seguinte, a remuneração de quem vai para cargos majoritários não é compatível com a responsabilidade e com o trabalho que a pessoa vai ter. Então, quer dizer, quem vai ser um governador do Estado, por exemplo, tem uma remuneração, vamos tirar os benefícios, quer dizer, tem uma remuneração que não é compatível se a responsabilidade que ele tivesse no setor privado. Então, a gente deveria buscar uma coisa mais próxima, tá certo? Para que a gente não fizesse uma seleção que você acaba dizendo só pode ir para a iniciativa privada, quem já está só pode ir para a área pública e quem já está com a sua vida privada muito resolvida. Então, seria uma forma de, na verdade, a gente poder trazer mais gente. Eu acho que acho que é na Nova Zelândia, se eu não me engano, que um ministro de Estado chega a ganhar $2 milhões, mas ele tem uma série de metas a serem batidas. Então, se ele bater aquelas metas, nada mais justo que ele seja bem remunerado, porque ele está entregando. Agora, no Brasil, a gente fica sempre aquela história, quer dizer, o sujeito não faz, mas aí ganha um determinado salário, mas aí tem tantos benefícios, mas também não tem uma prestação de conta. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais claro, mais objetivo, de novo, mais transparente. Acho que até o Felipe falou muito isso, quer dizer, mensurar de fato o efeito do processo, né? Então, era mais ou menos esses os comentários. Bom, eu vou pegar duas perguntas aqui para resumir um pouco, até complementando um pouco o que o João está dizendo, porque eu concordo com ele. Eu acho que a gente precisa ter foco em 2018. E o foco da renovação política, por onde ela vai acontecer, se você, de novo, sempre de onde você enxerga o ponto de vista. Se você olhar pela legislação eleitoral, como o João disse, é uma legislação para não ter renovação. Então, como é que a gente tem que burlar o sistema para entrar e ter renovação? Então, qual que eu acho que é a estratégia? Candidatos à renovação tem que focar nas grandes cidades. Você tem que disputar a eleição e só fazer campanha nas grandes cidades. Esquece o interior. O interior você vai partir com um handicap que você jamais vai vencer, porque o ex-prefeito vai ter 60%, 70% dos votos naquela cidade e você não vai conseguir, mas você vai gastar tempo, dinheiro, dispersar esforço. Então, eu acho que a renovação política nós temos que focar nas grandes cidades, porque se você focar na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, isso vai fazer... Ali tem muito voto e ninguém é dono do voto. Então, lá, com o trabalho de rede, com pouco dinheiro, com o corpo a corpo, você consegue se eleger.
Então, a minha sugestão é para candidatos novatos em política hoje, que querem entrar no Congresso, só foque nas grandes cidades. Esqueça o interior. Vai consumir dinheiro, vai consumir tempo e vai te desfocar de onde tem voto. E onde tem um voto pulverizado. É por ali que a renovação vai acontecer. E seja por meio de um partido tradicional, não. O negócio é entrar nos partidos, ter a legenda e disputar a eleição. Então, eu vejo que é por aí. Aí você consegue fazer uma eleição barata e, evidentemente, uma vez eleito, você consegue viver relativamente bem, porque não é pouco que se ganha, né, com o deputado federal, estadual, o vereador. Né? Então, acho que é por aí que a renovação vai acontecer. A gente precisa ter foco. Quanto à questão das agendas, eu concordo com o João. A gente tem que tentar passar isso, não só da descentralização para estados e municípios, mas para o indivíduo. A escolha tem que ser do indivíduo. O indivíduo é que faça o que ele quiser, se aquilo não prejudica o resto da sociedade. E aí a gente tem que ter foco: que Brasil nós queremos, né? Que país nós queremos. E eu acho que em torno dessas prioridades é que é fundamental. E, a meu ver, essa história da reforma do Estado, que é... Porque o que acontece? Quem quer a reforma do Estado? É o empresário, mas é o pequeno empresário, é o médio empresário, não é o grande que vive do dinheiro do BNDES, do subsídio do governo, não é esse. E essa turma é o estudo mesmo do Perseu Abramo que o João citou, quer que tire o Estado dos ombros da pessoa, quer que o Estado não atrapalhe a vida das pessoas. Então, no fundo, essa é uma pauta que todo mundo acha que é de uma minoria, ao contrário, é da maioria. É a minoria que não quer essa mudança. Então, eu acho que quando a gente tiver voz, partido, e aí sim as coligações têm que ser em torno de uma agenda dessa, eu acho que nós vamos conseguir fazer mudanças no Brasil. E, por fim, nós temos que pensar o seguinte: todo esse mau humor que a gente está, polarização, ele é reflexo justamente da pior recessão econômica da história do Brasil. Nós estamos mal-humorados, nós perdemos negócios, as empresas estão quebradas, as pessoas estão desempregadas. Nesse clima, quando você vota com o fígado, você não vota com a cabeça. E aí que o radicalismo acontece. Né? Os Trumps da vida, essas coisas acontecem nesse momento. Mas em outubro de 2018, o filme é outro. A economia vai estar crescendo, a inflação vai estar baixa, o poder aquisitivo está melhorando. Aliás, os sinais já estão aí. Indústria de transformação crescendo, varejo com produtos supérfluos voltando a crescer. Então, as coisas vão estar num outro ritmo. Então, esse mau humor vai estar meio dissipando. E, a meu ver, o que as pessoas vão querer em 2018, em outubro de 2018, é o contrário. Elas querem: chega de aventura, chega de populismo, nós queremos a continuidade de boas políticas públicas, nós queremos continuidade de reforma, nós queremos previsibilidade, pelo amor de Deus, nada de mercado imprevisível, nada de volatilidade, e queremos a volta da confiança. Então, eu acho que abre um território muito importante para o discurso da inovação e da renovação política. Então, eu vejo que o humor vai estar diferente. A gente não pode ficar tentando projetar a fotografia de hoje como vai ser o filme de outubro de 18. Não vai acontecer isso. Nós vamos estar em outro ritmo. Só para terminar, eu vou dar um exemplo de um amigo meu, um francês. Ele morava perto de uma cidadezinha em Montpellier. E mais ou menos um ano atrás, ele me mandou um filme, um videozinho que ele fez da janela da casa dele, com uma horda de sírios entrando lá na cidade dele, acampando na praça, urinando na rua, uma bagunça danada. E ele me mandou o vídeo e falou assim: vou votar na Marine Le Pen. Essa aqui não é a França que eu quero. A França que eu quero é acordar de manhã na minha cidadezinha, comprar minha baguete, deixar meu filho na escola, pegar a bicicleta. Esse aqui não é o mundo que eu quero. Então, acho ela louca, mas ela vai me restaurar a França que eu quero. E depois, de um ano depois, ele votou no Macron. E por que ele votou no Macron? Porque arrefeceu a onda de imigração. Então, ele começou a acordar todo dia, ver o passarinho, comprar a baguete dele, deixar o filho na escola, tudo do jeito que ele queria. Né? A economia começou a melhorar. Então, ele ficou mais feliz, começou a aparecer mais negócio e tal. E aí, ele quer votar no Macron, que vai dar continuidade às reformas. Então, o que mudou? O contexto. Não foram os candidatos. Foi o contexto. Então, a mudança de contexto é que vai determinar o voto. E nós vamos entrar numa outra fase que há tempo nós não vivemos. Tá certo? Então, eu acho que isso vai ser um fator determinante na mudança. Por isso que eu acho que nós temos que acelerar a mudança. A abertura para a mudança em 2018 será gigantesca. Então, vamos pensar olhando um pouco mais no filme do que na fotografia. E eu acho que é aí que nós vamos ter um clima muito mais propício à renovação política. Muito bem. Vamos, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que vocês, até para que possam ser aplaudidos merecidamente, né, falassem por 2 minutos, considerações finais, e aí a gente fecha.
essa boa noite de conversa. Por favor, João. Acho que a gente foi muito útil. Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que os pontos foram bem levantados. Acho que tem acho que o mais interessante aqui é que há um entendimento, um alinhamento das ideias muito grande, né? Acho que essa percepção de que há espaço para renovação, que ela está nas nossas mãos, que 2018 vai ser um ano decisivo e que a nossa participação vai ser fundamental, né? E eu concordo muito com o Felipe, quer dizer, vai haver uma mudança de cenário, e vai ser fundamental a gente votar com a cabeça, né? Pensando sempre no longo prazo e assim, no Brasil que a gente quer, né? Um Brasil que realmente, como eu falei no início, que a gente possa ter segurança para empreender, liberdade para tomar as decisões, sinta-se protegido, mas possa ter liberdade para realmente fazer as suas próprias escolhas. E acho que é muito bom, acho que é muito positivo a gente ver pessoas jovens como vocês numa sexta-feira conversando sobre isso aqui, interessadas, quer dizer, participando, gente jovem se inscrevendo lá para processo seletivo. Então, é um Brasil que dá muita esperança, né? Apesar de tudo que a gente passou nos últimos meses, todos os escândalos, mas eu acho que a gente está fazendo uma limpeza do Brasil e a gente vai colher os frutos disso aí e ao longo de muitos anos. Então, era para agradecer mais uma vez ao INSPER aí, parabenizar aqui ao pessoal pela organização do evento também e agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje. Obrigado. Felipe. Bom, eu vou terminar pegando um gancho importante que o João mencionou muito, que é a questão do exemplo. A questão do exemplo traz o exemplo do Carlos também, do Churchill. Eu vejo que o Churchill era um cara que não só falava a verdade, porque ele tinha convicção no senso de missão da elite de um país liderar a política. Nós temos de resgatar a virtude da política, a importância da política, a valorização da política. E o Churchill era uma pessoa que simbolizava isso, pelas suas atitudes, pelo seu exemplo, pela sua coragem. Só para fazer um contraponto do Churchill, o Jean-Claude Juncker, que hoje é o presidente da Comunidade Europeia, disse uma frase que é anti-Churchill. Ele falava assim: hoje todos nós sabemos o que temos de fazer, só nós não sabemos como vencer a próxima eleição. A crise de liderança é porque nós temos pessoas como essa no poder, e não como Churchill. Se estamos na política para pensar na próxima eleição, no curto prazo, como é que nós vamos satisfazer os nossos aliados, nós não vamos conseguir implementar as mudanças difíceis. Porque quando a gente fala em mudança, o que as pessoas temem é perda. Perda de privilégio, perda de poder, perda de influência. Então, nós temos que saber fazer um discurso churchilliano no sentido de entender que, sim, haverá perdas momentâneas para ganhos futuros. A clareza de se discutir o custo-benefício é algo fundamental para trazer veracidade no debate político. Veracidade no debate político, que se perdeu com esse tempo. Então, eu acho que nós temos de fechar essa noite muito inspiradora, conversando com vocês, lembrando uma frase que eu gosto muito do Santo Agostinho, que dizia assim, que a esperança nos deu duas filhas lindas. A indignação, para a gente não aceitar as coisas como elas são, e a coragem de mudá-las. O que nós precisamos é transformar nossa indignação em coragem para mudar o destino do país. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bem. Pessoal, só para concluir, a primeira coisa que eu queria dizer, quando eu perguntei para o Luiz Felipe quem era o candidato dele, era para saber dentro do PSDB, em virtude da disputa do prefeito com o governador, porque no segundo turno, evidentemente, você vai votar no João. Né? De qualquer... e a outra questão é o seguinte, você que esteve aqui, você que vai assistir esse debate daqui em algum momento, porque nós gravamos, eu quero dizer uma coisa simples. Você pode concordar ou discordar. Agora, na verdade, sentaram dois homens aqui com sinceridade de propósitos. Não é? Isso é fundamental para a gente começar uma boa relação política, a sinceridade de propósito. Então, eu quero dar os parabéns a vocês, não só pelas ideias, mas, sobretudo, pela sinceridade de propósitos. O INSPER agradece imensamente a presença de vocês, agradece o esforço do pessoal do Conselho, o Yuri, presidente, o Lucas e todo o pessoal que se esforçou para que essa noite acontecesse. Então,
Muito obrigado a todos. Não é como se diz na igreja, vamos em paz, não é? E que o vinho nos aguarde. É isso.